Olá a todos. Estou aqui esta noite, como todos sabem, com a Tessa. Oi, então meu nome é Tessa. Eu fiz 25 anos, na verdade, há cerca de 3 dias. É uma loucura. Fui diagnosticada 2 vezes com TPN e eu sou o que considero uma narcisista em colapso, o que significa que eu tive uma morte do ego que meio que destruiu minhas defesas e estou realmente me curando. Estou tentando me curar desse transtorno. Então, ao longo do caminho, tenho orientado pessoas e ajudado-as a entender, sabe, seus parceiros ou até mesmo a si mesmas, como eu fiz terapia para narcisistas. Então, sim, isso é um pouco sobre mim. Já faz, eu acho, 3 anos e meio. Então, tem sido uma jornada. É incrível, sabe? Porque eu sempre quis fazer algumas perguntas a alguém como amigos que eu tinha, com quem parei de falar, certo? Eu cortei todo o contato quando soube disso. Eu fiquei muito confusa e pensava, nossa, por que eles fizeram isso? Por que fizeram aquilo? Sabe? E eu me afastei naquela época. E depois que comecei a aprender mais e mais, eu pensava, queria poder apenas conversar com eles. E é lamentável porque essa é uma das piores coisas sobre ter TPN. É como o trauma absoluto em torno da vulnerabilidade. Quer dizer, um narcisista nunca vai querer se abrir devido à falta de confiança. Então, sim, como estávamos falando antes, todos ficam meio que adivinhando, tipo, por que essa pessoa está se comportando assim. Então, se você puder nos contar um pouco mais sobre como isso começou, você disse que teve um colapso, certo? E então você foi diagnosticada 2 vezes. Me conte sobre a primeira e a segunda vez, por favor. Sim, então o primeiro realmente não era algo que eu estava procurando. Foram meus pais. Eu tinha 21 anos na época, eu acho, talvez 22, provavelmente 21. E eu estava usando drogas e coisas do tipo, e eles me colocaram em terapia, e o terapeuta, ah, não o terapeuta, o neuropsicólogo, que é como um nível acima de um terapeuta, eu fiz uma série de testes e chegou à conclusão de, sabe, você tem isso. Eu não queria ouvir. E então, literalmente, é tão irônico, mas tipo, um mês depois disso, eu tive, sabe, eu mencionei que estava usando drogas na época. Eu tive uma overdose de psicodélicos e isso basicamente destruiu tudo o que eu estava fazendo até aquele momento. Eu estava meio que seguindo o caminho difícil que muitas pessoas com TPN seguem, onde eu estava muito fechada para o mundo. Eu tinha esse tipo de sensação de performance sempre que eu estava, eu basicamente não sei. Eu estava muito fechada e eu não estava em contato algum com o meu eu interior e era apenas todo, sei lá. E então sim, essa experiência com drogas destruiu todas as minhas defesas de uma só vez. E por causa disso, no dia seguinte eu acordei dissociada. Então eu acreditava que tinha sentido por causa da droga ou da dose, como se estivesse morrendo, como se tivesse fritado o meu cérebro. Foi realmente ruim e eu não conseguia me comportar da mesma maneira. Como há muito TPN, há muito medo de humilhação que não é realmente discutido. É por isso que muitos narcisistas são ofensivos. E eu percebi que, como eu não conseguia me comportar da maneira que estava acostumada, porque tudo em que eu conseguia pensar era como eu não me sentia mais no meu corpo, como eu tinha pensamentos constantes de morte, era realmente ruim. Isso interferiu em tudo que eu estava fazendo. Então comecei a me isolar porque não queria ser humilhada. Eu sentia como se tivesse acabado de desmoronar. Eu não queria que as pessoas vissem isso. Quando você tem seu senso de identidade baseado nos outros, como os narcisistas têm, onde precisamos que as pessoas literalmente nos digam quem somos, se somos ótimos, se somos seja lá o que for, e você está isolado e não tem nada disso, você simplesmente se desmorona ainda mais. Então, basicamente, isso se transformou em um desmantelamento de tudo que eu já tinha construído, como todas as barreiras que eu já tinha erguido. E eu percebi já faz um tempo agora, mas basicamente nada nunca mais foi o mesmo. E eu estou realmente neste ponto agora, 3 anos depois, chegando ao cerne de por que alguém realmente se torna um narcisista. O que está por trás de tudo isso? Como é enfrentar isso? Como você pode lidar com isso? Como você pode, sabe, se livrar de as partes do TPN que afetam seus relacionamentos de forma prejudicial, que fazem você se sentir como se nunca estivesse realmente vivo. Como se houvesse partes ruins nisso, sabe? Você acaba descobrindo. De qualquer forma, meu segundo diagnóstico foi em 2023, então foi na verdade recente. Foi como se fosse outro psicoterapeuta e ele basicamente apenas reconfirmou o diagnóstico depois de me acompanhar por um tempo, mas tem sido uma jornada. Tem sido muito difícil porque você descobre que tinha todas essas defesas porque há tanta, tanta, tanta dor subjacente. E eu acho que as pessoas com TPN, desde muito cedo, se desconectaram de sua identidade, sabe, de seus desejos e vontades.
Não sabemos quem diabos somos, sabe, no fundo. E sim, pode continuar. Eu tenho uma pergunta e também quero te contar. Eu tive um paciente uma vez que era narcisista, ele era brasileiro. Ele me contou um pouco do que aconteceu com ele. Ele sempre ouvia da mãe dele. Ele era gordo, ninguém o amaria porque ele era gordo e coisas assim. Ele se sentia defeituoso em comparação com outras pessoas. Ele não sabia como fazer as coisas. Os outros meninos sabiam e o estavam rejeitando. Então chegou um ponto em que ele disse uma vez: "Eu não vou mais ser esse lixo. E eu vou ser alguém", como ele me disse, que se lembra do dia em que estava na escola e ele disse isso para si mesmo e disse: "Eu não vou mais ser esse lixo. E eu vou ser quem todo mundo ama e quer que eu seja". Ele diz que funciona porque todo mundo gosta. Eles gostam? Ah, essa é a pior parte. Essa é a pior parte, porque eu tenho uma história parecida, que é mais do meu passado, como se eu tivesse vivido a história dela, mas tive uma experiência semelhante onde, por acaso, você conhece o Sims? Tipo o jogo, os Sims. Basicamente, você pode editar os personagens até a personalidade deles. Sim, eu me lembro disso, sim. Então, basicamente, meu momento foi em algum lugar do ensino médio, percebendo, e se sabe, eu me tornasse a personagem principal, e se eu editasse tudo sobre mim mesma. Acho que muitos narcisistas ouvem desde cedo, durante todo o ensino fundamental, durante todo o ensino médio. É uma longa sequência de frieza e trauma onde você aprende com todos ao seu redor. Eles estão te dizendo que você é defeituoso, sabe? Você é feio, você é estúpido, você é qualquer coisa. Ah, e sim, há um evento, eu acho que muitas pessoas podem passar por algo assim, mas para os narcisistas, a defesa que é escolhida é o que leva ao TPN, onde é como. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não vou ser. Para mim, foi como se eu encontrasse celebridades que eu idolatrava e pensasse, ah, então isso é perfeição. É assim que eu serei amada. E eu literalmente reprimia manualmente minhas antigas características e as substituía. Mas era muito como se eu tivesse que fazer isso. É um abandono do eu, porque você literalmente tem que. Ah, eu não sei. Sim, essa história realmente me fez sentir como se eu me reconhecesse nela. Além disso, ele me disse outra coisa, que a mãe dele tinha isso, certo? A mãe dele também era narcisista e o pai era codependente. Então ele costumava ver a mãe abusando do pai e ele olhava, via e pensava: eu não quero ser como ele, fraco, fraqueza, eu quero ser forte como ela é, certo? E então foi outra coisa que ele disse que o fez seguir esse caminho, certo? Porque ele vê que funciona de alguma forma. Essa é a parte mais difícil. Me desculpe por xingar tanto, mas é como se fosse tão triste pra mim, especialmente agora, quando é como. Eu ainda não consigo racionalizar isso, porque sim, uma vez que mudei tudo sobre mim, quero dizer, estou sendo convidada para podcasts como se as pessoas me amassem, as pessoas querem sair comigo. É como se isso não dissesse ao seu cérebro, sabe, que isso é o que você tinha que fazer. Quase reforça como sim, sabe, você precisava literalmente abandonar seu eu passado. Eles eram tão sem valor, sabe? Eles eram tão ruins. E isso só piora porque há outra parte em que você fica super amargurado. E eu quero falar sobre isso porque a amargura eu sinto que leva a uma falta de empatia, pelo menos pra mim. Mas é como se você ficasse amargurado com todos os outros que podem simplesmente aparecer sendo eles mesmos. E eles têm, tipo, eles podem simplesmente estar presentes e serem queridos. E é como se essa autenticidade ou ver outras pessoas se conectando fosse tão perturbador, ou pode ser muito, muito perturbador. Agora veja se isso faz sentido para você, porque eu também olho para o lado espiritual, porque uma vez que isso acontece, quando você desiste, você abandona a si mesmo como se fosse sua criança interior, por causa da mentira, porque todos nós somos feitos, eu acredito, todos nós somos feitos por um criador, há apenas um criador, certo? Então todos nós somos feitos à sua imagem. Então, uma vez que você desiste disso, a luz que estava lá do Criador também não está mais lá. Ah, cara, sim, tem sido uma jornada. Pessoalmente, sou uma pessoa espiritual. Eu não diria realmente nenhuma religião em particular, mas eu vi minha própria versão do que você está dizendo, que é tipo, eu sou músico, por exemplo, eu criei música no auge do meu transtorno. Minha música era vazia e era simplesmente eu não conseguia.
Olhando para trás, era tão desconectado e nunca não era como eu. Não era como a minha luz, sabe? Como se não houvesse nada lá. Era como se eu só pensasse em como fazer um hit pop. E isso suga a vida de tudo, né? O que é uma das razões pelas quais eu queria me curar, porque é triste, mas algumas pessoas nunca, por alguma razão, nunca conseguem se tornar autoconscientes e realmente vivem o resto de suas vidas assim, e se encontram sozinhas, e percebem que viveram uma vida inteira. Tenho certeza que em algum momento, simplesmente vazios ou apenas desconectados, e é como, sabe, isso precisa acontecer com menos pessoas. Sim. E também, enquanto eu estava conversando com ele, eu meio que simpatizei com ele imediatamente, porque ele foi super honesto. Eu disse a ele como eu o vejo, porque enquanto estou falando com você, eu sinto você, eu vejo a beleza, eu vejo o lado bom, certo? Mas eu acredito que porque você desiste, é assim que profundo isso é. Veja se isso faz sentido para você. Então, uma vez que você desiste de si mesmo, a criança que você trata como lixo, eu não vou superar esse lixo, certo? Então a criança está lá. Me ajude, estou desesperada, me ajude, mas você não quer tocar, você não se aproxima dessa criança porque você vai ter que enfrentar o que você pensava que era lixo, mas não era lixo. Nunca. Não, eu ainda estou dividida. Eu não sei. Estou na parte da cura em que entendo o que as pessoas querem que eu faça. É essa narrativa em que eles dizem: ah, você tem que curar seu eu interior. Eu não sei. Estou no ponto em que ainda estou tentando entender, porque acho que há outro aspecto. O que você está descrevendo é como: ah, há uma criança presa lá dentro, certo? Atrás de uma porta fechada ou algo assim. Eu quase me pergunto, devido a quantos anos isso foi reprimido, se tudo isso não está apenas muito fragmentado, porque vamos entrar nisso, mas sabe, a razão pela qual um narcisista pode mudar tão rápido, como raiva, e depois eu te amo, e depois qualquer outra coisa, fragmentação, sabe? Então eu sinto que isso reflete o eu interior, mesmo que como pedaços disso, sabe? A criança pequena ou a criança interior ainda esteja lá. Eu não sei se é, eu não sei como é isso. Há uma parte de mim que não quer encontrá-lo lá. Então é isso, sabe? Eu preferiria criar um novo eu interior. Eu sempre digo que quando estou com a menor quantidade de dor e quando estou menos afetada, é mais fácil ser gentil. Eu acredito nisso genuinamente. Quer dizer, eu tenho esse grupo de amigos agora, há cerca de 3 narcisistas lá, todos diagnosticados, eu vi a gentileza. Eu vi essa capacidade. É só que está atrás de 1 milhão de muros e, honestamente, pode ser muito confuso para as pessoas, porque, sabe, parece que seu amigo ou parceiro, ou sei lá, quem está reagindo do nada ou sem motivo, é confuso. Mas infelizmente eu sinto que para pessoas com transtorno de personalidade narcisista, o trauma, há tanto trauma lá que é como se você não tivesse apenas 3 gatilhos, você tem tipo 1 milhão. Então você está constantemente andando pela vida, lá, e podendo ser acionado por um desses milhões de gatilhos. E para mim, eu costumava ficar constantemente com raiva, constantemente amargurada, constantemente estressada e constantemente exausta. Porque você pode colocar isso em palavras, então eu posso entender que tipo de trauma, porque eu também tive trauma. O que seria tão forte e tão profundo? O que poderia acontecer com alguém a ponto de simplesmente se separar, sabe, de quem eles são? Eu acho que, obviamente, só posso falar da minha experiência ou dos meus amigos. Eu tenho algumas experiências dos meus amigos. Mas para mim, eu senti desde os 4 anos de idade. Eu já estava em um mundo muito frio e não sabia por quê. E acabei descobrindo que era porque, em grande parte, meus pais lutavam com a empatia de várias maneiras. Eles não são narcisistas, não são pessoas más, mas tinham seus próprios traumas de infância. E como o ciclo do trauma geracional continua, minha mãe não podia estar presente comigo para nenhuma das minhas emoções, porque isso a faria desmoronar. Aparentemente, para ser uma mãe que conseguisse se manter inteira, ela tinha que se afastar. Meu pai simplesmente se fechava muito rápido. Eu sinto que ele pode ter tido suas próprias questões. Eu não sei, mas era aquela frieza em que você percebe que não há ninguém lá que realmente te veja na sua casa. Ninguém que te guie, te dê um mapa para suas próprias emoções, onde você está apenas sentindo coisas e seus pais nem conseguem ver isso. Eles nem conseguem te ver. Eles não explicam a vida para você. Eles não te dizem o que você está vivenciando. Ou é isso misturado com, eu acho, numa mentalidade tipo, só vai e faça. Há como que uma sensação de fracasso ou sucesso. E então, infelizmente, há muitos narcisistas quando eles vão para a escola ou pessoas que acabam indo para a escola, não há um espaço seguro lá também. Há muito abuso.
Então, em essência, você acaba completamente sozinho. E eu acho que é uma mistura entre o temperamento natural da criança. Toda criança nasce com uma personalidade e uma natureza, sabe? Elas têm coisas, têm recursos que vão querer usar, tipo, se estão chateadas, algumas crianças vão se retrair, outras vão ficar visivelmente bravas, outras vão tentar choramingar, ou sei lá, como se fosse o mecanismo de defesa natural de cada criança, e isso mais o tipo de trauma, mais quanto tempo pode resultar em uma variedade de coisas. E sim, para pessoas com TPN, eu realmente sinto que há uma sensação de eu estou sozinho. Não há ninguém vindo, não há pais, não há guardiões, não há irmãos, não há colegas que entendam ninguém. Tipo, no final você só tem a si mesmo. E é aí que isso meio que se estabelece quando você pensa, eu só tenho a mim. E se isso continua por muito, muito tempo, conforme você cresce, e ainda não tem suas emoções explicadas, mas sim envergonhadas ou criticadas. Todo esse trauma se acumula, e depois a escola é difícil, e há humilhação lá, e você simplesmente se encontra. Eu lembro de me desligar, tipo, me fechar, não só de mim mesma, mas dos outros, onde eu me tornei amarga. Percebi que ninguém nunca se importou. Era assim que parecia. Por que eu deveria me importar com outras pessoas? Por que eu deveria me expor para outras pessoas? Elas vão me trair de qualquer jeito. Elas só vão pegar o que eu quero. Eu preciso conseguir o que eu quero. E é aí que entra o poder, porque você não confia nas pessoas. Entende? E é simplesmente um lugar tão solitário para se estar. E eu estou tentando desaprender todas essas coisas e tem sido muito difícil porque eu tenho que aprender pela primeira vez a confiar, a tentar confiar nas pessoas. E quanto à Tessa, você fala sobre essa parte, então não havia ninguém lá, você se sentiu sozinha. Mas e quanto a você? Como você se sentia em relação a si mesma? Você sentiu como se não quisesse mais ser esse lixo? Sim, eu não me considero mais meu eu do passado. O que você ia dizer? Desculpe. Sim, não, eu quero entender essa parte. Se você puder me explicar um pouco mais, alguém lhe disse isso? Ou você acredita nisso porque ninguém está lá para você, então você não vale a pena? Certo. Bem, eu sinto que meu eu do passado estava em muitos cenários diferentes onde eu acho que tinha que ver outras mulheres sendo escolhidas. Como se houvesse, era um cenário específico no ensino médio onde era como se eles sempre fossem ignorados. Acho que havia muito disso, ele sempre acabava, meu Deus, como posso explicar isso? Quero dizer, eu me senti seriamente assim desde o início, como eu disse, quando eu tinha 4 anos, você já se sente tão sozinho, e então esse sentimento continua, e você meio que vê todo mundo vivendo sua vida, e você realmente não consegue superar isso. É como estar do lado de fora de uma janela de vidro, e todo mundo está dentro, está tudo quente e você está lá fora, no frio. E sim, você vê pessoas sendo amadas, você vê pessoas sendo adoradas. Eu acredito que meu eu do passado era feio, embaraçoso e muitas outras coisas. E na minha perspectiva, sim, eu tive que deixar isso para trás por uma razão. Eu sentia que não era bom o suficiente para receber qualquer atenção. É por isso que eu era constantemente invisível. E eu não sei. Tô curiosa, tipo, aonde você quer chegar com isso? Eu tinha uma amiga que eu lembro, ela estava aqui e estava tirando fotos minhas para um evento que eu ia participar. E então eu estava fazendo piadas e ela estava tirando as fotos para mim. E ela me viu sorrindo, olhou para mim e disse: ela me disse, você é assim. E a outra amiga que não veio e que temos em comum, ela disse, ela também é assim. E ela disse, eu não sou. Ao mesmo tempo, eu tinha a sensação de que ela queria se sentir e ser assim, mas também estava com raiva disso, certo? Meu Deus. É tão complicado porque para mim é como uma mistura de tipo Deus. Eu me pergunto como teria sido simplesmente crescer e ser capaz de ter um senso de identidade com o qual você nasceu, que todos aceitam, e então ser mais feliz ou algo assim. Mas também há uma certa satisfação quando você pensa, sabe, de uma coisa, é como se todo mundo estivesse no chão aqui. Eles não conseguem nem imaginar como é estar aqui em cima. Sabe, tem isso. Tem aquilo, tem o aspecto da solidão, onde você meio que, sabe, por mais que você se sinta acima de tudo, você também se sente triste no fundo, muito solitário, muito. É uma solidão que não é fácil de explicar. É quase como se você pudesse imaginar, tipo, sei lá, como estar em uma cafeteria e estar cercado por pessoas conversando, falando e se conectando, e como se eu estivesse nesses cenários e parecesse que meu mundo inteiro está girando ao meu redor, e como se eu não estivesse ligada a nada nem a ninguém. E, sabe, eu estou apenas ouvindo todos os outros se conectarem, e é simplesmente tem esse aspecto nisso.
Mas também há um jeito, bem, pelo menos, sabe, eu sou rara, eu sou especial. Tipo, sabe, eles não conseguiriam me compreender, sabe? Isso e aquilo são tantas coisas. Isso é uma proteção, certo? Que você precisa, caso contrário, porque quando você começa a pensar assim, você começa a ir para o lugar vulnerável e então, para se proteger, diz: eu sou diferente, eu sou melhor. Muita da minha grandiosidade simplesmente morreu. Quando eu falei sobre a morte do ego, eu realmente passei por vários colapsos. Quer dizer, não foi apenas um. Aquele foi o original, mas desde então tive vários como colapsos adicionais. Me conte um pouco mais sobre esse teste. Então, que tipo de drogas eles costumavam usar? Eu nunca ouvi falar disso. Então, os psicodélicos são uma grande categoria. Eu usei cogumelos. Eu usei maconha, que eu definitivamente considero um psicodélico. É subestimado o quanto isso pode afetar as pessoas. Mas isso nem foi o que causou todos os meus colapsos. Quer dizer, eu acabei tomando cogumelos também e já usei mais de 30 vezes. E são como cogumelos. Eu tinha um namorado no Brasil que usava isso. Meu Deus. Eu me pergunto se você vai se identificar com isso, mas há uma propensão à fantasia, onde você sabe, projeção, queríamos revisar os termos, como muita da projeção que pessoas com transtorno de personalidade narcisista fazem. Nós realmente acreditamos que é isso que está acontecendo? Eu acho que há uma desconexão da realidade sobre a qual eu realmente gosto muito de falar. E às vezes me pergunto se os codependentes também lutam com isso, porque eu vi isso no meu ex, por exemplo. Ele tinha dificuldade em entender o que estava acontecendo, eu acho. Não sei. Para alguém com transtorno de personalidade narcisista, também estamos recebendo conforto e outras coisas da outra pessoa. É muito, eu diria, tóxico, mas funciona de uma maneira muito da pior maneira possível. E eu acredito que também pode haver um cuidado genuíno de ambas as partes por baixo de tudo isso, mas infelizmente o trauma de todos está apenas sendo alimentado. E você sabe, a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, o codependente, tudo. Sim, sim. Então, eu acho que é como se eles se sentissem atraídos, porque um está lá para dar, para que se sintam melhor consigo mesmos. Eles sentem que seu valor está no que fazem pelo outro, então eles estão lá para fazer. Mas veja, ambos estão na ilusão. Ninguém pode curar ninguém porque eles não estão. Primeiro, você tem que estar bem consigo mesmo para poder ajudar outra pessoa. Então, se você sabe bem que o outro não está bem, estamos apenas tentando encobrir com uma ilusão. Porque ambos, quem é o único que pode nos completar? Apenas Deus. Só Ele. Bem, eu tenho uma crença, você sabe, espiritualmente vou apenas expor minha crença aqui. Espiritualmente, sinto que somos todos o universo ganhando vida. Então, quando olhamos para dentro de nós mesmos, é como se estivéssemos encontrando essa alma, sim, sem conexão novamente. E é muito difícil, porque acho que sempre haverá necessidades que todos nós, você sabe, sempre vamos querer ser vistos pelos outros, sempre vamos querer amor, sempre vamos querer atenção. Como se fossem várias necessidades, mas é uma questão de equilíbrio. Quando as coisas estão desequilibradas, é quando as pessoas sofrem, sabe? Todo mundo gosta de curtidas, todo mundo gosta de elogios, mas quando você depende disso para se sentir bem consigo mesmo, esse é o problema. É por isso que eu falo sobre Deus, porque quando você conhece seu valor através dele, como ele te vê, o que ele pensa sobre você, então você percebe que é um diamante. Você é muito importante para ele. Então agora você sabe que seu valor vem dele, certo? Não das pessoas, certo? Eu sinto que sim, é tudo sobre. Honestamente, sinto que quando você tem mais pilares em sua vida, como você está dizendo, como quando você depende de uma coisa. Sim, dependendo, digamos, você sabe, para mim é como se eu dependesse de como as pessoas me veem. Se essa é a única coisa em que você baseia seu senso de identidade, é o externo. O externo muda o tempo todo. E o que é ainda pior é que as pessoas externas, você sabe, têm seus próprios problemas, traumas e histórias, e nem sempre vão te dar uma visão precisa. Então esse é o ponto que eu quero chegar com você, Tesla. Então eu quero aprender sobre isso. Então agora eu quero ajudar, certo? Eu quero ajudar essa pessoa, certo? Eles ficam com raiva porque você quer me consertar. Eu não preciso ser consertado. Entende? Eu tive um namorado que ficou muito bravo comigo. Você quer que eu faça terapia e você vai, mas eu costumava ir há 5 anos, certo? Então vá fazer a sua parte. Eu costumava dizer isso a ele, certo? Então eu vejo diferença em pessoas que têm apenas narcisismo. Entendo, é diferente do nosso progresso, mas eu vejo progresso. Bem, eu acho que é porque, em essência, você está sendo informado. Eu acho que isso traz à tona a sensação de defeito que é tão evitada, onde você está literalmente dizendo à pessoa que você gosta que, aparentemente, se você precisa ser consertado, há algo errado com você. Na verdade, encontrei uma ótima maneira de contornar isso até agora.
isso tem sido muito útil. Quero dizer, estou fazendo terapia. Eu nunca teria estado lá há 3 anos, nem mesmo há 2, talvez até tenha sido. Tem sido uma jornada maluca, mas sempre digo a mim mesma que consegui separar quem eu sou, sabe, das minhas defesas. Então, todos nós temos defesas, sabe, que nascem do trauma, mas isso não é realmente a essência de quem somos. Então, talvez nossas defesas se enfureçam contra alguém, sim. Mas, sabe, eu percebi que no fundo eu realmente não queria fazer isso. Isso é exaustivo, isso é cansativo. Eu não quero isso, eu só quero ser feliz. Mas a parte defensiva de mim quer isso porque foi treinada para proteger. É como se fosse assim que eu te protejo, Tessa. Vou garantir que todos os outros se alinhem para que você possa ficar segura, entende? Eu diria que há muitas partes. Acho que todos nós temos partes de nós mesmos, sabe? Como se houvesse diferentes partes de nós mesmos. Para algumas pessoas, há mais lacunas entre essas partes, há mais dissociação entre essas partes. Mas sinto que tem uma parte de mim que é uma protetora que não dá a mínima para mais ninguém e está garantindo que eu fique segura acima de tudo e que minhas necessidades sejam atendidas acima de tudo. E isso veio de ficar sozinha o tempo todo, me sentir sozinha o tempo todo. Meus pais estavam lá fisicamente, a propósito. Eles estavam lá fisicamente, mas simplesmente não estavam presentes. Havia muitas maneiras pelas quais eu ainda me sentia sozinha. Então essa parte de mim se tornou muito forte e é essa parte que, se eu acho que eu ouvi um insulto de alguém, vou me certificar de que a visão dele sobre mim seja corrigida, sabe? Para que eu possa me sentir bem comigo mesma. Ou se eu, sabe, me sentir ameaçada ou em perigo de alguma forma, essa parte de mim vai passar por cima de todo mundo. Mas ter isso, sabe, desequilibrado tem causado muitos problemas para mim. E isso tira a vergonha quando você diz que é uma peça de defesa. Não é como se, sabe, estivéssemos todos cobertos por essas camadas e eu sinto que a alma que todos nós temos dentro, essa não é a parte para envergonhar, sabe? É como se eu estivesse tentando pensar em como dizer isso. É como se eu tivesse aprendido a dizer, sabe de uma coisa, minhas defesas foram muito prejudiciais hoje. Sabe? Isso não significa que eu seja uma pessoa má. Significa que minhas defesas estavam tentando me proteger. Elas fizeram isso de uma maneira tão dura. Como posso fazer com que sejam mais suaves para que eu possa realmente conseguir as coisas que quero? Tipo, sabe, talvez relacionamentos com os quais eu realmente queira me importar no fundo, e há muitas camadas nisso. Tipo, você realmente precisa confiar em uma pessoa para deixá-la entrar, mas sabe, chegaremos lá. Sabe, o que estou tentando dizer é que isso tira tanta vergonha ao separar isso de quem você é, ao se perdoar, ao se dar uma chance de gostar, sabe? Não, não, sabe? Isso também tira o medo de ser muito culpado, porque você fica tipo, espero que isso faça sentido. Sim. Eu também tinha esse paciente sobre o qual eu estava te falando. Foi interessante porque estávamos conversando. Eu quero saber as respostas. Não estou tendo colapsos. E então ele me disse: quando vejo alguém sofrendo por mim, me sinto especial. Eu me sinto tipo, uau, eu existo. Eu sou importante porque essa pessoa está sofrendo porque estou partindo ou porque não me tem mais lá, certo? Eu digo, ei, espere um minuto. Se é isso que você está procurando, quando você consegue que nos apaixonemos por você, logo após o bombardeio de amor, estamos lá. Nós te damos presentes, fazemos tudo. Você não se sente especial. Então, por quê? Quando a pessoa está sofrendo, então você sente que é honesto. Sabe o que ele me disse? Sim, Cris, boa pergunta, porque tudo gira em torno de poder e controle. Quero dizer não sobre isso, mas o que ele quis dizer naquela situação, porque faz sentido, certo? Por que você não se sente assim quando estamos juntos? Acho que há muitos aspectos nisso. Quer dizer, eu tenho minhas próprias opiniões. Eu acho que, honestamente, meu Deus, há tantos lugares por onde poderíamos começar. Você pode me fazer uma pergunta novamente para que eu possa responder de forma mais direta? Porque há muitas coisas que eu gostaria de abordar. Devemos começar com o tópico do bombardeio de amor? Devemos começar com. Ok, então o bombardeio de amor para mim é simplesmente. Ok. Você quer que eu seja honesta? Acho que todos os termos relacionados ao narcisismo são muito reducionistas, porque não explicam realmente o que está acontecendo comigo e com todos os narcisistas com quem já conversei. A fase do bombardeio de amor é genuinamente para pessoas com problemas de identidade, geralmente se embriagando uma da outra. Como se a pessoa com TPN também estivesse totalmente envolvida. Para nós, pode parecer que encontramos a pessoa perfeita. Meu Deus, eles vão acabar com toda a dor agora. Tipo, meu Deus, vamos ter essa vida perfeita e esse relacionamento perfeito. E a paixão ali, embora possa ser muito, muito equivocada, porque você não consegue ver a pessoa como um todo. É como se eu quisesse falar muito sobre a divisão, mas é o bom ou ruim, certo? É muito difícil conciliar tudo isso em uma única pessoa.
É muito difícil. Se algo decepciona no relacionamento, pode parecer uma divisão entre preto e branco. Oh, agora tudo está terrível. Afinal, eles não eram meu parceiro ideal. Meu Deus. E então, nessas situações, você perde o cuidado. É como se você nem visse a mesma pessoa. É como se, ao nos dividirmos, dividíssemos as pessoas à nossa frente, mas, sabe, os altos e os. Eu odeio usar essas palavras, mas ok, as fases de desvalorização são tão genuínas e acho que é isso que confunde as pessoas, porque é realmente tão fragmentado. Sabe, as pessoas lutam com isso em suas mentes, elas pensam, ok, o bombardeio de amor, entre aspas, a fase do bombardeio de amor deve ser falsa. Tava aqui pra me atrair, certo? Deve ser isso, não é? Porque como alguém que afirma me amar tão profundamente e mostra tanta paixão, de repente pode desligar isso. Isso não faz sentido pra mim, certo? Ou, sabe, sei lá, as pessoas inventaram tantas explicações e realmente quero dizer, o narcisismo é uma doença mental. Vou ser honesta, né? É um transtorno no sentido de que há coisas sérias acontecendo no cérebro, onde é realmente uma divisão tão grave. Quanto à cura disso, tenho lutado muito para perceber o quão pouco controle eu realmente tinha sobre isso. Mas com meus parceiros, sabe, no passado eu estaria tendo um dia bom com eles, tudo seria perfeito. Tudo parecia estar indo perfeitamente da maneira que eu imaginava. Agora, imaginava é a palavra-chave aqui. Existe essa fantasia, certo? Então eles faziam algo que meio que arruinava tudo, pelo menos na minha cabeça. Isso arruinava a fantasia. De repente, eu sentia como se a bolha tivesse estourado e eu estivesse caindo no chão, e eu estava olhando para essa pessoa, e de repente eu só pensava em como todos os seus pequenos traços de personalidade eram irritantes e como, sabe, eu não sei se eu realmente os amei alguma vez ou se pensei que eles fossem outra pessoa. Essa é porque, novamente, sabe, se você não fizer isso, você vai ter que olhar para si mesma e dizer: ei, não é só essa pessoa. Bem, isso é outra camada disso, mas na verdade tudo se resume a uma fragmentação genuinamente muito grave. Quer dizer, a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ou a pessoa com transtorno de personalidade borderline, ou qualquer transtorno do espectro do cluster B, está te levando na viagem que já estamos fazendo. Quero dizer, isso está acontecendo e simplesmente é externalizado, deixando o parceiro muito confuso. Sinto que a parte espiritual disso para mim é como uma fragmentação da alma, eu suponho. Então a alma precisa ser curada. A alma precisa estar inteira novamente. Enquanto nós mesmos estivermos fragmentados, também veremos outras pessoas em pedaços. E às vezes, sabe, isso torna muito difícil amar uma pessoa incondicionalmente. Eu quase disse condicionalmente, foi um lapso. Acho que me lembro do que ia dizer, Tessa. Então, porque você é tipo certo, eu não posso ser feliz assim. Então, vou falar sobre esta parte, nos trazendo para o seu mundo exatamente onde você já está. Então, eu não sou como você. Eu não posso ter alegria como você, então vou tirá-la de você, para que você possa sentir o que eu sinto. Eu não vou sofrer sozinho. Eu queria que você sentisse todos os dias o que eu sinto todos os dias, certo? Alguns deles disseram que às vezes é assim que agem com algumas pessoas, não sei. Mas faz sentido porque vou te dizer, estou sendo honesto aqui. Se eu fosse narcisista, se tivesse a sensação de que posso entender como vocês se sentem, sabe? Você vê os outros e vê como eles podem ser felizes e alegres, como você acha que é isso e eu não posso. Eu ia ficar mal, com raiva de Deus. Porque essa pessoa pode ser assim e aproveitar a vida e eu não posso? Há tanta amargura. E para mim, a amargura é o caminho direto para a apatia. E uma vez que você está apático, é a falta de, entre aspas, empatia. A empatia prejudicada dirá, porque, meu Deus, sim, é muito, é muito. É muito difícil. E geralmente ver outras pessoas assim remonta a algumas pessoas que nunca tiveram isso durante o crescimento. Então, sabe, pode haver tanta amargura e tanta raiva e tanta dor. E sim, e quando você está nessa mentalidade, as pessoas, é muito fácil querer destruir o mundo ou querer derrubar alguém. Eu acho que por causa de muitas maneiras que pessoas com transtorno de personalidade narcisista ou apenas com transtornos do cluster B se fecharam devido à quantidade de dor que passaram, nós também estamos desconectados das energias de outras pessoas. As pessoas não parecem pessoas. Às vezes eu esqueço que isso vai soar muito mal. E estou trabalhando nisso, mas às vezes esqueço que as pessoas são pessoas ou mesmo que têm pensamentos e sentimentos. Eu só olho ao redor do mundo e vejo que estou tão desconectada de tudo isso. E nesse ponto é quase um pouco fácil demais tratar as pessoas de qualquer maneira, certo? Porque você nem os vê como se seu cérebro não estivesse lá. Seu cérebro foi desligado por muito tempo para, sabe, seres humanos como seres emocionais. Então agora você está falando comigo aqui. Você não me vê como uma pessoa. Você me vê como um. Estou em pânico agora porque não sei o que estava pensando. Honestamente, eu não sei. Ok. Eu me sinto pressionada. Mas como eu tenho estado, meu namorado diz que pode ver nos meus olhos quando eu o vejo. Ele diz que é como se eu estivesse olhando para ele,
como se estivesse realmente olhando para ele naquele momento. E ele destaca esses momentos, mas muitas vezes ele diz que simplesmente se desliga de novo. E eu acho que é protetor, mas acho que isso leva. É muito fácil agir desse lugar, sabe? Como quando você não está em sintonia com outras pessoas, onde é tipo, sabe? Você está muito distante de como outras pessoas podem ser afetadas. Conversei com um cara com quem tive um relacionamento, ele é narcisista, e me disse uma vez: todo mundo tem empatia, mas algumas pessoas escolhem não tê-la. A palavra escolha é uma palavra difícil de usar nesse contexto. Isso é triste, mas sinto que preciso usar 100% da minha energia para tentar ser uma boa pessoa na minha cabeça, sabe? Escolha é uma palavra inadequada. Meu Deus. Quer dizer, acho que sempre há uma escolha até certo ponto, mas eu tive que lutar como uma condenada para estar presente com as pessoas, para deixá-las entrar o suficiente, para ter sentimentos por elas, para permitir que elas, sei lá, sinto que estou lutando uma batalha difícil todos os dias, sabe? E isso é uma droga, e é por isso que o estigma é uma droga. Eu não pedi para ser programada dessa maneira, mas estou lutando. Estou realmente lutando para deixar as pessoas se aproximarem o suficiente para eu conseguir sentir algo por elas, para que elas estejam presentes. Mas você pode, você é capaz, se você se permitir ou não. Espera, o quê? Como assim? Você é capaz de fazer isso se quiser e se permitir fazer isso ou não? Acho que é complicado. Quer dizer, sinto que os momentos mais fáceis são quando me sinto mais segura com alguém. Então, alguém em quem tentei confiar, mas infelizmente devido à minha séria fragmentação que mencionei antes. Tipo, alguns dias eu acho que aprendi a confiar muito mais em alguém. E então, 3 dias depois, é como se nunca tivéssemos crescido juntos, porque meu cérebro simplesmente desliga essa parte. E é como se eu sentisse que muitas pessoas com TPN lutam até mesmo para construir os alicerces que formariam um relacionamento em primeiro lugar. Tipo, você pode achar que está progredindo com alguém, e então você simplesmente não progrediu. É como se eles tivessem esquecido tudo o que vocês construíram juntos, sabe? E é como se meu cérebro fizesse isso comigo. É como se todo dia fosse um recomeço. Não sei se isso faz algum sentido. Estou lutando. Estou lutando. Eu quase penso que. Acho que para qualquer narcisista que escolhe ser autoconsciente ou escolhe travar essa luta, é a coisa mais corajosa e difícil que já vi. E tenho muito orgulho deles, porque, tipo, meu Deus, eles estão lutando tanto. Eles realmente estão, sabe? E é difícil porque, tipo, eu faço sessões com pessoas, sabe? Eu ainda não tenho meu diploma, então não digo que sou terapeuta clínica, mas também dou sessões de coaching. E eu vi pessoas com parceiros com TPN e seus parceiros estão claramente tentando, mas eles continuam recaindo em seus velhos padrões e a mentalidade de muitas pessoas agora é que, bem, você sabe, a pessoa com TPN não deve estar se esforçando nada. Eles estão apenas sendo egoístas. Eles estão apenas fazendo o que querem. Eles estão apenas fazendo qualquer coisa. E eu digo sinceramente, tem sido minha experiência que mesmo com todo o meu ser focado na cura, eu tenho que lutar diariamente para sequer, não sei, para não ser incrivelmente sintomática, incluindo ser raivosa, apática, amarga, irritada, desconectada das minhas emoções, desconectada das emoções dos outros. É como se houvesse uma lista inteira. É uma luta. É uma luta maior do que simplesmente quando ouço a palavra escolha. Imagino alguém dizendo: eu só escolho não ter empatia hoje. Não estou com vontade. É como se, sabe, eu sentisse que a vida é muito mais complicada do que isso com esse transtorno. Sinto que em alguns dias você está tão ferrado porque acorda e talvez tenha tido um pesadelo que trouxe algumas merdas à tona e você já está fechado pro mundo e então seu parceiro quer algo de você e você fica tipo, sabe de uma coisa? Que se dane, mas você já está tipo super, super apático. E o que é péssimo sobre a apatia é que em primeiro lugar é uma defesa que não pedimos. Em segundo lugar, quando você está apático, você nem consegue se importar em estar apático. Tipo, pra onde você vai a partir daí? É como uma armadilha, sabe? É como se, não sei se isso faz algum sentido. Sim, é difícil de entender porque é muito mais profundo do que isso. Mas alguém mais na sua família que você saiba foi diagnosticado com isso? Você tem irmãos e irmãs? Eu tenho 2 irmãos mais novos. Meu Deus, eles não são. Então, meu irmão mais novo está no ensino médio e acho que ele está se saindo bem. Ele é o menos traumatizado de todos nós, honestamente. Meu irmão do meio está passando por um momento muito difícil. Não sei, nem cabe a mim falar sobre isso, mas ele não foi diagnosticado com nada, porém já está mostrando sinais de algo
E alguns desses sinais eu reconheço, então eu realmente não sei qual será o caminho dele, mas há muito trauma geracional na minha família. Seus pais, eles disseram que não foram diagnosticados. E quanto aos avós de ambos os lados, você sabe se algum deles tinha alguma coisa? É apenas uma suspeita, mas o pai da minha mãe mostrava muitos sinais de transtorno de personalidade narcisista. Não sei se ele realmente tinha. Ele também foi diagnosticado como bipolar, mas infelizmente o transtorno bipolar é uma das condições mais mal diagnosticadas. Sim. Sabe, junto com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, quero dizer, é como se as pessoas nem soubessem o que estão fazendo quando distribuem esses diagnósticos. Então nós realmente não sabemos o que estava acontecendo com ele. E a mãe do meu pai tinha muitas coisas acontecendo. Há simplesmente muito trauma geracional, mas isso acontece muito. Eu só pergunto porque é algo muito comum. Eu vejo isso acontecendo. Você fala sobre a outra vida que eu assisto com você, sobre essa série chamada Além da Imaginação. Além da Imaginação é uma série antiga, então aquela de que estou falando acho que pode ter sido um episódio, mas é um programa de TV, e os episódios são em preto e branco, muitas vezes. Episódios que são apenas. Eles apresentam o mundo para você, mas há algo meio estranho. E você realmente não sabe o que é até o episódio se desenrolar. Havia um episódio, por exemplo, em que eu pensei. Ah, e só para contextualizar, é assim que eu me sinto muito por dentro, como a atmosfera do programa, onde tem esse cara, acho que ele acorda e, sabe, ele vai dormir e está com raiva de todo mundo no mundo. E ele diz algo como: queria que ninguém existisse, eu odeio as pessoas. E na manhã seguinte, neste episódio, ele acorda e todo mundo desapareceu do mundo. E no começo ele se alegra e sai, e acho que ele saqueia lojas e come doces e outras coisas. E então ele percebe o quão solitário está e que não há nada que possa fazer a respeito. Ele deseja que todas as pessoas voltem, mas não há ninguém. É como se ele gritasse na escuridão, não sobrou uma única alma no planeta. Ele começa a ficar assustado, como se estivesse em pânico. Acho que ele corre um pouco por aí. E então ele tenta se apegar à leitura, eu acho como um conforto, mas depois ele quebra os óculos e eles caem de sua cabeça e ele nem consegue ver mais. E isso simplesmente te coloca nessas situações realmente assustadoras. Como se fosse quase uma estética distópica, onde, poxa, é como se eu nem conseguisse explicar direito, mas é aquela estética de coisas que simplesmente não estão certas, coisas que são sinistras. É muito do mundo interior que sinto que vivi durante meu crescimento e que ainda vivo. Então, eu me refiro a isso por esse motivo, porque é assim que me sinto por dentro muitas vezes. Muito perdida, muito perturbada. Quero dizer, sabe, às vezes isso aparece nos meus sonhos, eu adoraria saber como é ter um bom sonho. A terapia se torna temporariamente outra maneira de validar ou confirmar seu mundo interior e não realmente curar. E eu costumava ser assim. Quando comecei a terapia, eu não confiava no meu terapeuta. Então eu contava histórias que na verdade não me importavam e tentava ver a reação dele para que aparentemente ele me dissesse através de sua reação o que realmente pensava de mim. Mas quero dizer, que maneira distorcida de lidar com isso, não é? Mas a outra opção parece ser perguntar a alguém e então ter que confiar que eles não estão mentindo para você, porque eles estão usando palavras, e as pessoas podem mentir, na minha opinião, muito facilmente. Então, sabe, por muito tempo foi muito difícil para mim estar presente na sessão, e eu ficava jogando joguinhos porque queria descobrir o que estava acontecendo, ou tipo satisfazer minhas necessidades sem ter que realmente me expor, realmente estar presente, ser o que quer que fosse. Ou, sabe, o terapeuta acaba se tornando apenas outra forma de confirmar ou validar algum aspecto do eu? Bem, sim, e deixe-me aprofundar um pouco mais, só porque vamos seguir por esse caminho. Eu me pergunto se não é apenas se sentir especial, mas sim o quanto é assustador simplesmente aparecer em uma sessão e se abrir. E há milhares de maneiras pelas quais as pessoas podem evitar isso. E um dos piores medos das pessoas com TPN é geralmente a vulnerabilidade. Isso faz seu cérebro entrar em parafuso porque fomos muito ensinados que seu verdadeiro eu, seus sentimentos reais, seu verdadeiro ser é patético e fraco. Então, se você se expõe e se o terapeuta achar que você é patético e fraco, e se você achar que é patético e fraco, e se você descobrir algo sobre si mesmo que esteve reprimindo lá no fundo, que esperava que não existisse mais, e de repente está lá novamente, como se a autodescoberta fosse a coisa mais assustadora de se fazer. Então há 1.000.001 maneiras de evitar realmente encarar a si mesmo e as pessoas vão perpetuá-las ou qualquer coisa assim. E eu acho que, como eu disse, é por isso que sinto que é uma das coisas mais corajosas enfrentar isso de verdade. E pelo que descobri, não houve realmente, acho que há um medo que muitas pessoas com transtorno de personalidade narcisista têm de simplesmente perder o controle. E de repente, como se não fossem mais capazes, não saberão mais quem são.
como se fossem ter um colapso total, se perderem o controle, como todas as suas defesas ou algo assim, suas emoções vão dominá-los, porque, sabe, emoções são coisas assustadoras, certo? Tipo, como você pode controlar sua apresentação se as emoções estão atrapalhando? E se isso aparecer no seu rosto? E se as pessoas virem isso? E se as pessoas virem esse interior, seja lá o que for? É um negócio assustador. É realmente assustador. E acho que é por isso que muitas pessoas com transtorno de personalidade narcisista ou abandonam a terapia cedo ou simplesmente não aparecem porque não querem. Exatamente, isso é verdade. Sim, como eu te disse, ele veio acho que 3 vezes e depois nunca mais voltou. Não sei, sinto que muitas vezes eu teria fugido. Sinto que o universo me colocou em um caminho muito especial porque eu não pude, não me foi permitido fugir. Como toda vez que eu dizia não, eu não quero olhar para dentro de mim. Como se o universo colocasse algo no meu caminho para basicamente me causar outro colapso, e então eu teria que olhar para mim mesma, e eu não tinha escolha. E acho que qualquer força da natureza que esteja lá fora nos observando sabia que eu poderia lidar com isso. Então, sabe, eu passei por isso por uma razão e sinto que adoraria ensinar pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Não é tão assustador quanto você pode pensar. De qualquer forma que você olhe para isso, vai ser muito, muito difícil para todas essas pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Eu digo que há duas opções aqui. Ou você luta muito para fugir pelo resto da sua vida, seja através de drogas ou, sabe, simplesmente não olhando, não querendo se aprofundar, não fazendo nada, e você vai viver na zona crepuscular dessa situação. Você vai gostar que seja triste. Há partes boas. Sinto que há partes boas e ruins em tudo. Estou aprendendo isso. Mas para o transtorno de personalidade narcisista, sinto que há coisas como a resiliência, a força, a confiança que acho que podem ser muito genuínas. Há uma divisão no eu também. Sabe, o aspecto vulnerável do narcisismo. E sabe, se você tiver perguntas, podemos falar sobre isso também. Mas também há partes realmente, realmente ruins e é essa escolha terrível entre enfrentar a dor que honestamente pra mim às vezes tem sido tão ruim. Eu fico tipo, como ainda estou viva? Isso é loucura. Tipo, nos meus piores colapsos, eu fico tipo, isso é uma loucura, isso não está certo. Ninguém deveria ter que passar por isso. Isso é insano. Ou você vai esperar pelo resto da sua vida, nunca enfrenta isso completamente, mas vive uma vida que é tão, meu Deus, é como se fosse vazio e não é uma escolha divertida. E eu realmente desejo que o mundo fosse mais gentil, só um pouco mais gentil com as pessoas com transtorno de personalidade narcisista. E não, se alguém está abusando de você, quero deixar isso bem claro. Não importa qual diagnóstico eles tenham, você tem o direito de ficar com raiva e o direito de se afastar. No entanto, a visão que adotamos de chamar alguém de mal, em vez de dizer que é uma pessoa ferida ferindo outras pessoas, mas há pessoas que quase reforçaram seu narcisismo porque acham que não há saída. Eles acham que não há uma maneira. Tipo, sabe de uma coisa? Você é um narcisista com o dobro de intensidade. Vou fazer terapia e aprender a ser um narcisista ainda melhor. Ninguém se importa comigo de qualquer forma. Todo mundo já me acha mal mesmo. Não há lugar pra mim aqui. Então deixe-me contar algo sobre isso, porque uma pessoa me procurou pelo meu canal e começamos a conversar e ela disse que era narcisista. E ela me disse algo. E então eu disse algo para ela e ela respondeu: "Mas que importa se eu te contar? Você não vai acreditar, você não vai." E eu disse: "Mas quem se importa com o que eu vou pensar ou com o que as pessoas vão pensar? O que importa é sobre você. É a sua vida, porque se trata da sua salvação. Não é sobre o que eu penso. Quem se importa com o que as pessoas pensam? Mas eu sei por quê." Se pudéssemos simplesmente desligar isso, nenhum de nós teria TPN. Não é? Como se pudéssemos simplesmente não nos importar. Mas é um pensamento doce. E honestamente sinto que pessoas como você também estão fazendo um trabalho incrível. Então, de verdade, eu queria te dizer pessoalmente para continuar o que você está fazendo. Realmente precisamos de mais pessoas assim no mundo, mas também precisa haver um espaço para as pessoas se expressarem, porque algumas pessoas estão realmente prontas para fazer terapia e em muitos casos tristes são pessoas muito jovens também. E sabe, elas estão perdidas e vão a um terapeuta e o terapeuta diz: você não pode ter TPN, sabe? Porque você tem autoconsciência. Você não pode ter TPN porque não se encaixa na minha caixinha. Aparentemente é assim que um narcisista deveria ser. Você não pode ter TPN porque você não é super grandioso. Quero dizer, ei, já falamos sobre a apresentação vulnerável? Tipo, não. E é tão frustrante para mim ver até mesmo membros da minha própria comunidade tentando obter ajuda de verdade. Eles estão prontos. Eles estão cansados de viver assim. Eles estão cansados de sentir. É tão louco porque antigamente, quando eu não tinha autoconsciência, eu pensava, cara, eu quero ser famosa. Eu vou ser uma cantora famosa. Eu vou ser uma famosa, sabe, artista. Eu vou ser famosa, seja lá como for. Nada disso está acontecendo. Então eu pensei, tudo bem. Aqui está a minha segunda opção. Acho que vou ficar famosa por ser uma terapeuta do grupo B ou tipo a pioneira ou algo assim. Sim, aqui está a questão. Eu tenho muito mais, há muito mais para mim agora.
Porque parte da cura desse transtorno é que você vai ganhando vida aos poucos. E é mais do que apenas eu quero ser famosa agora. Ainda existe o desejo de ser famosa, mas você sabe, eu penso quero ajudar as pessoas. A maior empatia que posso ter é por outros narcisistas. Eu conheço a dor pessoalmente. Eu já senti isso. Eu já gritei na cama por causa disso. Eu vi as profundezas que isso atingiu. E a propósito, muitas pessoas com TPN não demonstram isso externamente. E essa é outra parte em que as pessoas ficam tipo, os narcisistas realmente sofrem? Eles só ficam com raiva. Quer dizer, qual é o problema com isso, sabe? Está escondido lá no fundo, porque por que você iria querer mostrar isso às pessoas na sua cabeça? É tipo, eles não vão achar que eu sou forte. Então eu guardo esses momentos para meus momentos privados, onde eu odeio o mundo e estou chorando e, sabe, estou magoada, mas ninguém vê isso, certo? Então as pessoas automaticamente assumem, eles não sofrem. Isso é absolutamente falso, sabe? É assustador. Muitas pessoas tinham, como outra garota no meu grupo que tem TPN. Não sei se eu tive, mas acho que nunca se recupera totalmente ou se livra desse transtorno. Ela estava se manifestando, mas depois parou porque se sentiu muito exposta. Quer dizer, é difícil associar seu rosto a isso com todo o estigma que existe. Algumas pessoas simplesmente não querem fazer isso. Eu acredito que ninguém, a maioria das pessoas, direi a maioria, nunca serei corajosa o suficiente para dizer ninguém, mas a maioria das pessoas não faz as coisas sem motivo ou sem emoção por trás. Sinto que a raiva e a raiva desencadeada podem se manifestar de maneiras tão sutis que, digamos, você está com um parceiro, ele não parece bravo, mas na cabeça deles, por algum motivo, eles estão super amargurados e estão nesse modo de desvalorização onde você é totalmente ruim, certo? Você foi dividido, agora você é totalmente ruim. Eles podem talvez olhar para outras pessoas para te deixar com ciúmes ou para ver, sabe, se essa pessoa, em vez de ter que perguntar e se tornar vulnerável e dizer você ainda me ama, você ainda estamos bem? Em vez disso, você pode testar. Que divertido, não é? Tenho certeza de que estou fazendo pouco caso disso. Mas, sabe, você pode ver se eles ainda te querem observando, se caso você fosse, digamos, direto para cá, eles te puxariam de volta ou algo assim. Ou talvez, sabe, as pessoas possam simplesmente. Acho tão difícil acreditar que as pessoas fazem coisas do nada. Acho que ser apenas desencadeado. É muito da causa de por que pessoas com transtornos do grupo B agem exageradamente, seja raiva silenciosa ou como raiva evidente. A raiva silenciosa é difícil de entender, não é? Eles estão tentando te provocar porque por algum motivo se sentem provocados e machucados e não conseguem te dizer, não conseguem ser vulneráveis, sabe? Exatamente. Mas esse é o ponto principal, porque agora vamos ver o quadro geral, certo? O trauma estava lá, a pessoa está chateada, com raiva, e agora a pessoa que fez isso com você, certo? A pessoa que causou o problema não sou eu. Então agora estou pagando por isso. Não estou dizendo que é uma forma saudável de responder, mas acho que é uma tentativa de satisfazer necessidades sem ser vulnerável, porque você não precisa realmente ter uma conversa sincera com seu parceiro. Em vez disso, você pode tentar colocá-los de volta na linha do jeito que você quer e ter o relacionamento feliz que deseja de outras maneiras, evitando a vulnerabilidade. E acho que isso é uma grande parte disso. É por isso que testamos as pessoas. Sinto que nem mesmo. Não acho que seja só um narcisista que testa as pessoas. Acho que são pessoas que têm medo. E o problema é que quando você passa tantos anos com uma pessoa que não está trabalhando em si mesma, ela não percebe, está apenas despejando o seu lixo, sabe? Eles estão pagando. Eles estão sangrando sobre você. Eles estão transbordando. Então estamos carregando a dor que vocês deveriam estar trabalhando. Eu sei que é por isso que as pessoas ficam assim, como eu vejo pessoas tirando suas próprias vidas. Eu vejo pessoas deprimidas. Não é legal. Não, é acreditar. É uma tragédia de ambos os lados abordar o seu lado das coisas. Absolutamente. Isso não deveria ser colocado em outra pessoa. Isso não é uma coisa saudável de se fazer. E os codependentes têm sua própria versão disso. Mas, meu Deus, é complicado se curar disso. Quer dizer, percebi recentemente porque eu frequentemente me direcionava à raiva com meu parceiro, ou sabe, como um dos meus ex, porque quando eu era provocada por eles, fosse algo que eu achava que era um insulto ou algo assim, eles não me viam da maneira que eu queria ser vista, ou qualquer coisa que me causasse estresse e dor, e eu precisava que eles resolvessem isso. Se eu fosse direto para a raiva, parecia seguro. A raiva é uma emoção tão segura. É uma falsa sensação de poder. Como se te fizesse sentir que você está no controle e nada pode te machucar.
como parte da minha terapia, não posso mais fazer isso. Não posso mais simplesmente recorrer à raiva porque não quero mais destruir. Não quero mais que minhas defesas destruam meus relacionamentos. Então percebi como me separei das minhas defesas. Ele acha que não queremos ter a vergonha de dizer: sou uma pessoa terrível, sou um fracasso. Mas, sabe, percebi que quando não recorria à raiva, me sentia muito assustada porque parecia que estava dando poder a outra pessoa. Então parecia uma escolha entre ficar super irritada agora e me proteger e defender através dessa resposta de luta, ou ficar ali super exposta e vulnerável. E isso é muito assustador, sabe? Então eu quase sinto que é uma tragédia que as pessoas tenham que chegar a esse ponto. Porque sim, os narcisistas precisam parar. Todo mundo precisa parar de despejar seus problemas nos outros, idealmente, certo? É quase como se fosse uma escolha entre despejar meus problemas nos outros ou voltá-los para mim mesma, e então acho que desmorono. Parece uma escolha entre essas duas coisas. E o que eu quero dizer é que eu quero parar. Eu quero que a sociedade pare de empurrar as pessoas a esse ponto. Por que tantas pessoas estão acabando com transtornos do cluster B agora? Quero dizer, essa é uma situação em que ninguém deveria estar. Meu Deus, eu passei por todas as fases possíveis em relação ao meu diagnóstico. Na primeira vez, me sugeriram que eu tinha um transtorno do cluster B e que era algo como narcisista. Eu senti como se estivessem me dizendo que havia algo errado comigo, o que obviamente é super perturbador. Como se dissessem: ah, você é uma pessoa terrível, ou como se tivesse se tornado o transtorno da pessoa terrível, infelizmente. Ou soa como se estivessem te dizendo que você é super egoísta, o que é super ofensivo. Se sua autoimagem não é essa, porque eu acreditava, meu Deus, eu costumava ter o maior complexo de vítima. Era constrangedor. Mas sabe, eu realmente me sentia como o tipo de pessoa que ouviria um amigo e pensaria: sou uma ouvinte tão boa, meu Deus, sou uma amiga tão boa. E acho que nem estava realmente ouvindo. Não sei, eu pensava: sou uma amiga tão legal. Então eu não estava feliz, mas não, é engraçado. Agora eu só tenho que rir. De verdade. Tem sido muita coisa. Passei de sentir que, com meu diagnóstico, me diziam que havia algo errado comigo para sentir orgulho. Quando eu pensei, este foi o dia em que descobri que, como muitos estudos afirmam, é de 0,05 a 1% da população. E eu fiquei tipo, meu Deus, isso é uma prova literal. Eu sou rara, deixa pra lá, não me importo de ter esse transtorno. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Então estava tudo bem. Eu literalmente me dividi em relação ao meu próprio transtorno. É tão constrangedor, mas estava tudo bem. E então, quando eu estava sofrendo muito, quando continuava tendo mais colapsos, era tipo, eu odeio isso. Queria que meu cérebro nunca fosse assim. Queria nunca ter nascido assim. E era como se eu não pudesse ver nada de bom nisso. Eu estava tipo, prefiro não fazer mais isso. Tô cansada de viver assim. Tô cansada da luta diária. Tô cansada de sofrer. E finalmente cheguei a um ponto onde posso ver tanto o bom quanto o ruim nisso, onde eu penso, ok, sabe, algumas dessas características me serviram muito bem. Outras eu posso ver que me fizeram sofrer muito. Eu preferiria não lidar com isso. E ainda tenho orgulho em alguns pontos, mas não é o suficiente para idealizar meu próprio transtorno, o que é uma situação estranha. Mas é realmente, com toda a honestidade, uma doença mental. E acho que isso significa que você precisa examinar seriamente seu próprio cérebro e implementar como se fosse uma verificação da realidade, porque as pessoas pensam que a projeção é calculada. Não estou dizendo que nunca possa ser, mas muitas vezes. Lembro-me de ter uma conversa com meu ex, e ele estava gritando comigo, dizendo: olha, você, por favor, me escute, Tesla. Você está literalmente baseando tudo o que está dizendo em uma fantasia. Tipo, eu não fiz nenhuma dessas coisas. Você está agindo com base em algo que não está acontecendo. E na minha cabeça estava realmente acontecendo daquela maneira. Eu vejo a realidade. Então, na verdade, aprendi de forma perturbadora o suficiente que preciso me avaliar. Eu tenho que, tipo, tive a sorte de encontrar pessoas em quem eu realmente confio mais do que já confiei em alguém. Eu vou dizer isso. Você quer enganar a si mesmo? Ah, sim, exatamente. E então você manipula outras pessoas, porque por que não faria isso? Essa é a realidade em que você acredita. Desculpe, isso foi muito bom, mas essa é a realidade em que você acredita. Claro, você vai dizer a outras pessoas: caramba, eu me lembro de ser acusada de estar manipulando. E eu estava tipo, não, você está me manipulando. Tipo, o quê? E eu não sei. É tão assustador. E seu cérebro vai querer constantemente fazer essas divisões em preto e branco, porque quando percebi pela primeira vez, genuinamente, que eu não estava certa, que minha percepção estava errada. Às vezes, sabe, como quando eu não estava percebendo algo corretamente, como quando talvez a pessoa nunca tivesse realmente me insultado, ou talvez estivesse apenas fazendo isso por algum motivo que eu não conseguia ver, ou talvez essa coisa que aconteceu não fosse sobre mim,
e não dissesse nada sobre mim, minhas palavras ou qualquer coisa, eu perdi a cabeça porque senti como se não pudesse confiar em nada. E percebi que tinha um medo muito mais profundo. Não era apenas como, eu estou sempre certa, sabe? Porque eu sou, sei lá, tipo, sabe, o lado egocêntrico tem essa parte sim, mas também há um medo. Se eu não estou certa, sabe? Eu estou sempre errada. Não consigo perceber a realidade corretamente. Como se eu estivesse em defesa. Eu sou qualquer coisa. É como se houvesse uma dualidade assustadora, onde eu sinto que, para fazer alguém com NPDA admitir, perceber que nem sempre está certo. Há outro nível de medo em que você pode realmente vê-los desmoronando logo depois disso e acreditando que não tem nenhuma noção da realidade, porque é assim que o cérebro funciona. Ele quer dividir tudo. É a característica marcante de todo o transtorno do cluster B. As defesas podem variar, sei lá, entre um borderline, entre uma personalidade antissocial, entre um narcisista, mas no geral não conseguimos ver, é como se fosse tudo ou nada. Como se eu fosse ser um sucesso absoluto e acreditasse 100% nisso, ou fosse ser um completo ninguém. Vou morrer sendo ninguém. Eu também quero saber sobre a fase de hoovering. Quero entender esse jogo. Hoovering. Ai, meu Deus, tem uma discussão sobre isso? Na verdade, eu presenciei. Ok, então, primeiro de tudo, todos sabemos que eu odeio a terminologia, mas porque na minha mente eu estava tipo, qual é? Não é como se fosse apenas tentar voltar com seu ex. Quer dizer, quantas pessoas fazem isso? Como muitos, tenho certeza de que há uma maneira que as pessoas pensam que os narcisistas fazem isso. Não sei, mas recentemente presenciei, meu Deus, Jacó vai me odiar. Ok, então meu amigo Jacó, o nome do assistente das estrelas. Tô expondo um pouco aqui. Ele me disse, ele estava, tipo, estávamos tendo problemas. Tipo, há muita ansiedade escondida com o NPD. É muito comumente comórbido. Na verdade, nunca conheci um narcisista que não tivesse ansiedade e depressão. Eles meio que andam de mãos dadas. Mas ele tava, tipo, sabe, acho que vou entrar em contato com essa pessoa antiga porque é muito mais difícil, sabe, fazer tudo isso de novo. Quero dizer, sabe, é como se houvesse poucos espaços seguros para nós. Agora, isso é diferente, é uma vibe diferente, não é do que eu acho que algumas pessoas pensam do outro lado. Você poderia me dizer? O que as pessoas pensam quando dizem, meu Deus, eles estão fazendo hoovering? Ou tipo, o que é isso? Acho que é assim que se chama. Sim, eu gostaria de entender, porque digamos que você chegue à desvalorização, a pessoa não está sendo a pessoa que você deseja. E agora você diz, não, não sou eu que não sou bom. Ele é o ruim. Eu não o quero mais. Então eu não o quero mais. Vou ficar com este que é bom, certo? É mais fácil porque você já passou por maus bocados com essas pessoas. É só que eu acho que, de certa forma, há muito mais facilidade e muito menos ansiedade em voltar para as pessoas com quem você já passou por porcaria. Talvez subconscientemente haja o pensamento de que, tipo, eles já aceitaram antes coisas como isso e aquilo, então aceitarão de novo, o que não é necessariamente verdade. Eu não diria que essa é a coisa mais saudável que eu já disse. Mas, sabe, eu acho que também existe a possibilidade de reidealizar alguém. Se você tem uma pessoa sem autoconsciência que ainda não consegue tirar as pessoas de um pedestal e apenas tentar ver todo mundo racionalmente, e eles têm esses altos e baixos. Ou você é ótimo ou é um lixo. Você pode ver um dos seus ex e, genuinamente, talvez eles estejam malhando, talvez tenham conseguido um novo emprego. Talvez eles pareçam atraentes e você se lembre de todas as boas memórias e, de repente, meu Deus, já faz tanto tempo. Lembro-me de todos aqueles bons momentos com essa pessoa. Preciso entrar em contato. Talvez ainda seja possível ter algo ali. Sabe, é como se fosse uma reidealização onde essa pessoa volta para o pedestal, onde eles voltam como uma possibilidade de qualquer coisa. Infelizmente, eu sempre alerto as pessoas ao voltarem, porque é horrível, pois tanto narcisistas quanto codependentes podem desenvolver vínculos traumáticos entre si. Então, de ambos os lados, já vi narcisistas querendo voltar para seus parceiros porque têm um vínculo traumático. Obviamente, já vi codependentes querendo voltar para seus parceiros com traços narcisistas. E eu fico tipo, ok, se a pessoa não está fazendo terapia, se não levou a sério a cura, para quem você realmente sente que está voltando, quer dizer, o que realmente vai ser diferente? Essa pessoa realmente não fez nenhuma autorreflexão. Sabe, às vezes eu sempre me pergunto e sempre aconselho as pessoas a perguntarem, mesmo que você sinta falta dessa pessoa, mesmo que você possa tê-la amado genuinamente, se eles não deram nenhum novo passo, se não estão realmente olhando para si mesmos, é muito provável. Vai ser a mesma dinâmica entre vocês novamente. E então, sabe, eu digo isso às pessoas. Eu também tento não pintar o hoovering como um ato diabólico,
porque acho que é mais complicado do que simplesmente vou atrair essa pessoa de volta e sugar a alma dela ou algo assim. Todos nós temos necessidades, certo? Quer dizer, já vi alguns narcisistas procurarem um ex porque o ex tinha um grupo de amigos, e eles sentiam que não tinham amigos suficientes para manter seu senso de identidade intacto. E então, sabe, se eu recuperar essa conexão com essa pessoa do passado, então posso ter um grupo de amigos de novo e me sentirei bem porque meu senso de identidade é externo, entende? E é assim que eu preciso me manter inteiro. E sim, claro. Por um lado, isso é manipulador até certo ponto, ou é como se fosse transacional, eu diria. Mas quero dizer, os narcisistas estão em uma posição muito complicada onde ser vulnerável parece morte. E você ainda tem necessidades, você ainda quer de alguma forma obter algum tipo de substituto de conexão. Quer dizer, ou então você realmente morreria, certo? Então é aí que fica tudo meio louco. Onde você morre? Quero dizer, todo mundo morreria sem conexão. Coloque um ser humano em uma sala solitária, ele enlouqueceria. Quer dizer, você precisa ter algo. Os narcisistas estão traumatizados demais para ter uma conexão real com as pessoas. Então eles substituem por coisas como atenção. Eles substituem por coisas menos assustadoras. A atenção é tão substituível. É a coisa mais substituível que existe. Como se você não precisasse realmente confiar em ninguém. Você não precisa realmente deixar ninguém entrar. Qualquer pessoa pode te dar aquela pequena euforia. E é tão seguro, é uma sensação segura quando você ainda não está pronto para se curar, quando você não está pronto para o verdadeiro risco de dizer: essa pessoa é importante para mim, se eu a perdesse, se eles me rejeitassem, se algo acontecesse, eu ficaria seriamente machucado. Isso é realmente assustador. E eu sinto que muitas vezes, quando você já passou por tantos traumas, seu senso de identidade realmente não aguenta isso. Às vezes me pergunto se isso não terminaria em suicídio. Às vezes me pergunto se sabemos disso no fundo. Então nos fechamos porque pensamos, não, não vamos fazer isso. Esta é a última vez que estou sendo machucada. Eu não aguento mais. Não aguento mais, sabe? Mas então você precisa ter alguma coisa. Então as pessoas buscam atenção, procuram substitutos, como algo que ainda possa fazê-las se sentir bem, algo que ainda pareça amor, algo que ainda parece uma conexão, mas não é, na verdade não é, entende? Você sente alegria como a alegria de deixar em uma? Essa é complicada. Depende. Eu me senti tão vingativamente feliz por deixar alguém que eu tinha pintado completamente de preto, e eu estava muito brava com essa pessoa. E para ser honesta, eles também não eram realmente saudáveis. E acho que essa pessoa em particular era muito tóxica, mas eu também era. E acho que assim como muitos dos meus relacionamentos terminaram, infelizmente, é como se eu nunca quisesse que a outra pessoa seguisse em frente, porque isso significa que sou esquecível. É como se eles encontrassem outra pessoa e estivessem felizes, é como o meu pior medo. E estou tentando resolver isso na terapia agora. Literalmente, estou trabalhando nisso agora porque não sei como parar. Por exemplo, mantenho os ex em órbita porque, para mim, se eles seguirem em frente com outra pessoa, é como me dizer que você era descartável, você era esquecível. Você não era bom o suficiente. Você não foi incrível o suficiente para ser memorável. E isso é algo que é um ponto de trauma tão grande para mim. Como ser invisível, ser esquecível, ser substituível é algo muito difícil. Um dos meus piores medos foi por muito tempo, e até certo ponto ainda é, que as pessoas sempre amarão mais o exterior porque é tão polido, porque é tão, sabe, como se tudo lá dentro fosse estragar isso, certo? É assim que quer ser na sua cabeça. Tipo, tudo lá dentro vai deixar tudo confuso e embaraçoso e você não vai parecer suave, carismático e admirável. E tem sido a parte mais difícil e longa da minha jornada de cura. Eu ainda estou nessa fase agora. Voltando ao que eu estava falando antes, você está dizendo algo sobre não querer ver a pessoa seguindo em frente. Você sente que eles são sua propriedade? Meu Deus. E também o ser humano, não se vendo como um ser humano. Me fale sobre isso. Bem, aqui está, sim, vamos falar sobre os dois. Quero dizer, considerando o aspecto do ser humano, é difícil ver, eu já mencionei isso, mas é difícil ver as pessoas como seres humanos. É difícil olhar para uma pessoa. Eu tive momentos estranhos. Tenho certeza de que todo mundo aqui vai pensar que eu sou louca, mas tive momentos em que percebi que, por exemplo, a senhora no carro ao meu lado no Safeway, guardando suas compras, tem sua própria história completa, sentimentos, vida e alma. E eu fico tipo, que diabos você é? Então, dessa forma, tornou-se, em certos momentos da minha vida, muito fácil ver as pessoas como, não quero usar a palavra propriedade. Essa é uma palavra assustadora para mim, mas realmente parece que é como se fosse meu. Você sabe, como se fosse uma pessoa. É uma pessoa. É uma pessoa. É uma loucura. Eu também fico ansiosa. Eu não sei por quê.
É realmente muito maluco. Não sei por que isso acontece comigo. Como se isso não fosse um sinal de como estou confusa, mas fico ansiosa ao perceber que as pessoas são, na verdade, pessoas reais com sentimentos. Eu não sei por quê, mas quando isso está desligado no meu cérebro, é muito difícil ver qualquer coisa além do papel que eles desempenharam para mim. Qual é o papel que eles desempenham na minha vida? Como eles me fizeram sentir? Se seguir em frente me faz sentir mal, eles não podem, eu não quero. Mas estamos trabalhando nisso. Eu também não estou fazendo nada ativamente. Eu só estou tentando realmente entender por que eu tenho que fazer isso, como que posso substituir isso. E isso é algo difícil sobre a cura do transtorno de personalidade narcisista, porque acredito que não se pode simplesmente eliminar as defesas narcisistas pelo terror, pois sinto que isso é basicamente suicídio. Não dá para simplesmente deixar alguém exposto. Trata-se de pegar o comportamento mal adaptativo e substituí-lo por outros mais saudáveis. Então, que necessidade, sabe? Eu me perguntaria, tipo, que necessidade estou satisfazendo ao manter essa pessoa na minha órbita? Como posso identificar essa necessidade? Como posso satisfazer essa necessidade em outras áreas da minha vida para que eu possa me libertar? Entende? Ainda não sei, mas já fiz isso com várias outras coisas, e é algo muito poderoso de se fazer porque você começa a recorrer cada vez menos a essas coisas que machucam outras pessoas, ou até você mesmo. Quer dizer, uma das coisas que sinto que percebi ao me tornar espiritual foi que eu estava apavorada com o karma. Eu pensava, não quero que seja como se o universo estivesse me dando uma surra. Como todas essas coisas que jogavam em mim e eu pensava, vou ser boa, vou parar, só para que isso não aconteça. Eu odeio isso, não quero mais isso. Estou cansada do drama. Então eu queria sim, cheguei genuinamente ao ponto em que quero substituir esses comportamentos. Estou cansada deles. Como ver as pessoas como adereços na sua vida? Adereços é uma palavra melhor. É como se perguntasse, o que elas trazem para a minha vida? Que papel? Elas são como personagens de fundo, parece assim, na maior parte do tempo. Uma pessoa está perguntando se você pensou em mudar nossas atitudes após o diagnóstico. Estou curiosa sobre quais atitudes, suponho, como em relação àquelas que são prejudiciais aos outros. Agora que você pode, você ainda não sente empatia. Nem um pouco. Bem, eu sempre digo que é prejudicada para muitas pessoas com TP. Para mim, certamente está prejudicada. Mas eu diria que fui capaz de experimentar pela primeira vez, tipo, ser machucada e ter alguém que realmente se importava ali, e isso mudou minha vida. Acho que parte da razão pela qual eu era tão pouco empática e tão amarga por tanto tempo era que eu pensava, bem, por que eu me importaria com alguém? Ninguém nunca se importou comigo. Tipo, que se danem todos, blá blá, toda essa negatividade onde agora eu realmente tenho amigos que me aceitam com meu transtorno por quem eu sou além do meu transtorno, sabe? Tipo, eu tenho um bom namorado, tenho apoio na minha vida. É simplesmente incrível como eu tenho me suavizado um pouco, sim. Eu fiquei um pouco mais suave. Ainda estou bastante na defensiva. Ainda tenho momentos em que sou muito, muito apática, mas está progredindo. E sinto que expandi meu cuidado como se eu tivesse um círculo íntimo maior. Tipo, eu costumava me importar só comigo mesma. Agora me importo comigo mesma e com algumas outras pessoas. É como se eu dissesse: ei, estou aqui por você. Ah, acho que nem é tanto sobre a incapacidade de ter empatia ou a incapacidade de se importar, mas sim o quão difícil é manter isso. E sim, só para reforçar mais uma vez sobre a fragmentação, eu poderia literalmente dizer a alguém um dia: não quero te machucar, eu te respeito. E então, 3 dias depois, por algum motivo, eu não os respeito mais e não me importo. É como se eu não soubesse como ser consistente. Não sei por que sou tão fragmentada, mas eu poderia acreditar com todo o meu coração. Eu poderia querer de todo o coração não machucar alguém do meu círculo íntimo. E então ainda acontece, porque estou desconectada da parte de mim que disse que não queria machucá-los. E essa parte está fora de ação, quem sabe onde está. E estou dissociada disso, e agora há outra parte que não se importa com eles. Então essa tem sido a parte difícil para mim e ainda estou lutando com isso todos os dias. E eu acho que a resposta é realmente integrar todas essas partes. Não sei como vou fazer isso, mas sabe, quero ver até onde posso chegar com isso e como posso trazer outras pessoas. Porque se você tem todas essas partes juntas, você está vendo o mundo como um todo. E de alguma forma eu acreditava que haveria muito menos oscilação entre eu te amo e você não significa nada para mim. Seria algo mais coeso e muito mais controlado e tem sido o tormento da minha existência quando estou realmente tentando, neste momento, me importar com as pessoas, como consistentemente não ser capaz de fazê-lo de forma constante. É como se meu cérebro me traísse nesse aspecto. Não consigo me agarrar a essas coisas. Mas acho que vou conseguir. Sobre quando você fala de karma, certo? Então, digamos que você tenha pensamentos e queira fazer algo.
E você se controlaria pensando, talvez se eu fizer isso, isso voltará para mim em dobro, talvez? Sim, já pensei assim. Na verdade, eu tenho, isso é apenas meu sistema de crenças pessoal, mas quando tive minha experiência de quase morte, fiquei tão assustada que não conseguia parar de pensar na morte. E a ideia de que nenhuma das minhas conquistas importaria e tudo mais. E eu consegui, fui criada como agnóstica para explicar. Meu pai e minha mãe, eles são muito do tipo que acredita que nada existe fora do corpo. E isso me traumatizou. E eu pude ver outro lado disso, né, onde eu me inclinei para a espiritualidade pela primeira vez e lidei com o conceito de reencarnação e de ter uma alma e uma existência. E sim, junto com isso veio a ideia de que, sabe, talvez eu queira ser um pouco mais cuidadosa se eu quiser menos drama na minha vida. E estou cansada. Estou muito cansada. Já passei por muita coisa. Sinto como se tivesse vivido 5 vidas de dor e estou cansada e não quero mais passar por isso. Então, às vezes, surge uma oportunidade em que eu penso, sabe? Eu meio que realmente, as piores partes de mim agora só querem fazer isso e aproveitar isso, mas estou meio assustada demais. Como se eu não quisesse fazer isso. Estou tentando não fazer isso. E eu fiz a escolha, um exemplo bem simples disso foi: meu Deus, havia esse cara que estava disposto a sair comigo por muito tempo em troca de dinheiro. Ele me pagaria para sair com ele e eu basicamente o iludiria. E eu estava dizendo todas essas coisas a ele. E comecei a perceber que provavelmente não é isso que quero fazer da minha vida. E comecei a me perguntar, ok, sabe de uma coisa, talvez, sabe, eu estava tentando fazer sessões na época, sabe? E obviamente eu tenho tipo um desconto para narcisistas. Eu tenho, mas dá um bom dinheiro, mas eu não estava conseguindo nenhuma sessão. E foi tão interessante que quando tomei a decisão de parar de sair com um cara por dinheiro e aceitar seu dinheiro e recebendo, sabe? Eu estava recebendo atenção com isso, eu estava ganhando dinheiro com isso. Essas coisas me faziam sentir bem temporariamente, mas então eu pensei, eu só decidi. E se eu simplesmente parasse porque tenho medo do karma? E de repente, quando parei, mais e mais pessoas, eu estava preocupada que não teria nada do que eu queria, mas mais e mais pessoas, de repente, o número de pessoas que estavam marcando sessões comigo aumentou. Foi como uma recompensa positiva por fazer a escolha certa. Não sei se isso faz sentido, mas foi totalmente assim. É assim que funciona. Linda, porque eu ainda estou recebendo dinheiro, mas de algo pelo qual estou realmente me apaixonando e algo que é saudável, estou ajudando os outros com isso, sabe? Isso é uma vibração diferente. E foi uma coisa linda. E eu fiquei tipo, sabe, isso é interessante. Como quando eu fiz a escolha de não fazer a coisa ruim, ou tipo, eu quase me pergunto se isso não é uma coisa do NPD, mas a uma. Acho que havia um artigo sobre isso, sobre narcisistas serem muito analíticos, mas muitas partes do meu cérebro me dizem, bem, não há evidências para essas coisas. Então é difícil para mim ter fé. E eu ensinei, fui criada com base em evidências. Então meus pais também colocaram isso na minha cabeça e eu fico tipo, eu sei. Eu realmente quero que você confie no processo, você vai chegar lá, só não desista. Mas você vai ver cada vez mais coisas, cada vez mais confirmações e saberá que está no caminho certo e a fé virá de Deus, porque é Ele quem a dá para nós. Outra coisa, quando você recebeu o seu diagnóstico, qual foi a reação da sua mãe e do seu pai? Sabe, eles não sabem porque são meus registros médicos. Então, onde eu moro, estou na Califórnia. A propósito, você pode manter seus registros médicos em sigilo. Ninguém pode vê-los a menos que você dê permissão. Eles pediram e eu disse não. Mas o fato é que eles meio que descobriram, de qualquer forma, descobriram um pouco. Acho que eles tinham um palpite. Meus pais são bem inteligentes. Quero dizer, eles são muito inteligentes mesmo. Eles me deram muita inteligência e vou ser honesta. Você se lembra de quando era criança, tinha ciúmes dos seus irmãos de alguma forma? Você já os colocou em problemas dizendo algo como: mãe, eu não fiz nada, foram eles, ou algo assim? Eu gostaria que houvesse, acho que sempre há um pouco disso em todas as famílias, mas infelizmente a minha família era super competitiva. Então, sim, muito mesmo. E sim, eu tenho, acho que gosto da inteligência que recebi. Vou ser honesta, porque isso me permite me safar das coisas. É um poder que pode ser usado para coisas boas ou muito, muito ruins. E quando você o usa para coisas boas, acho que é muito poderoso. Mas sim, tenho passado por uma grande jornada e acho que, como você disse algo muito bem, que foi tipo, sabe, apenas continue, continue neste caminho e isso virá até você. E sabe, é isso que eu realmente espero. Luiz está perguntando: eu gostaria de saber se os narcisistas costumam invalidar a vítima e depois copiar o que elas fazem.
Tô tentando entender isso. Digamos que você esteja com alguém e diga: Ó, você está fazendo isso. Eu não acho isso legal. Eu não gosto dessas roupas, ou não gosto desse lugar, ou dessa música. E então, de repente, você está gostando disso, sabe? Fazendo a mesma coisa. A hipocrisia. Sendo um hipócrita absoluto. É nisso que eu sou melhor. Não, eu tô só brincando. Por quê? Qual é a razão por trás disso? Meu Deus, caramba, eu realmente tenho que me aprofundar nisso. Essa é uma questão que eu queria explorar. Eu acho que, bem, parte disso é a inconsistência dentro da identidade, onde é como. Algumas pessoas disseram que há outra versão disso em que seu parceiro do cluster B estará com elas, agindo de uma maneira e de repente estão com uma nova pessoa e parecem totalmente diferentes. Ou como se eles agissem de forma totalmente diferente. E eles dizem que gostam das coisas que disseram que odiavam e é tipo com quem era. Sabe, isso são realmente apenas problemas de identidade. Quero dizer, acho que essa coisa de hipocrisia não vai ser uma resposta bonita. É por isso que eu evito essa resposta. Eu acho que esse sentimento de direito, esse senso de ter direito a tudo, é um sintoma do TPN. Eu acho que o que é permitido para um não é permitido para outros, porque, sabe? E costumava passar pela minha cabeça assim: bem, eu trabalhei tanto em mim mesma, eu literalmente me reinventei, eu me aperfeiçoei, eu fiz tudo isso, eu mereço o melhor da vida por causa disso. E sabe, eu mereço fazer o que eu quiser por causa disso. E tipo, sabe, para os outros talvez o padrão não se aplique. É muito, muito claro o que você diz, e é verdade. E há algo sobre. E eu acho que, tipo, eu quero acreditar que pessoas com TPN podem alcançar a remissão. Acho que, como é um problema de saúde mental e um transtorno mental, dizer que você pode curar totalmente o TPN é meio ambicioso. Mas acho que você pode chegar a um ponto em que essas coisas não estão acontecendo tanto. No entanto, sinto que não sei, isso vai soar muito ruim. Mas não importa quantos colapsos eu tenha tido, não importa quantas coisas tenham tentado me humilhar, ainda existe aquela maldita grandiosidade lá dentro. E eu não sei, realmente não sei o que fazer com isso. Acho que existe, quase nunca se fala sobre isso, mas acho que existe uma forma saudável de ser narcisista. Acho que existe um narcisismo saudável em que as pessoas podem ter uma confiança saudável, digamos, mas mais uma vez, acho que em vez de demonizar essas coisas, é só quando as pessoas perdem o controle que surgem os problemas. Entende o que quero dizer? Acho que agora as pessoas estão furiosas dizendo que você não pode ser grandioso, que isso é ruim. Você não tem permissão para ser narcisista de forma alguma, isso é ruim, você é um monstro, seja lá o que for. Essas são características naturais. Ter essas características é uma parte natural da experiência humana. É como se perguntássemos: quanto dessas características você tem? Está atrapalhando sua capacidade de ter os relacionamentos que você gostaria de ter? Tipo, é algo relevante? O que você ia dizer? Mas se você tivesse uma escolha, se pudesse optar por ser diferente e ser como nós, você tentaria? Você gostaria de tentar e ver como eu gosto? Como eu quero que meu escritório seja? Meu Deus. Ah, não, tudo bem. Essa é uma boa resposta. Eu meio que gosto de ser o unicórnio na sala. Vou ser honesta quando é tipo, ah, você é narcisista. Isso é fascinante. Me diga, vamos colocá-lo em uma linha, como uma transmissão ao vivo, sabe? Me conte como é isso. Mas, por outro lado, estou cansada de me sentir sozinha e este é o transtorno mais solitário. Então, eu acho que se eu. É uma das partes mais difíceis de se curar. É como se eu sempre quisesse pensar que há um meio termo, algo no meio. Quer dizer, nos meus momentos mais loucos, eu pensava: não vou apenas me curar de ser narcisista, vou ascender a um outro nível de existência. E isso ainda não envolve estar com todo mundo na sala. Sabe como eu disse, é como a analogia de estar atrás do vidro, observando todos os outros do outro lado. Eu realmente quero isso? Acho que eu gostaria se pudesse manter minha sensação de. Acho que muitas das feridas que tenho são bem profundas. Não sei se algum dia vou deixar de querer me sentir especial, porque me senti invisível por tempo demais. Acho que essas cicatrizes sempre estarão lá, mas eu não sei. Espero encontrar algum meio termo, sabe, onde eu possa estar. Mas não sinta que tenho que perder tudo o que ainda considero importante, que ainda me faz sentir especial, entende? Você se sente especial? Hã? Você se sente especial? Sinto que você está me testando. Não. Quero dizer, honestamente, sinto que poucas pessoas recebem esse caminho na vida e há uma razão para isso que pode não ser por causa das minhas capacidades, o que é uma forma muito cautelosa de dizer que sim, eu me sinto. Mas acho que quero usar isso para algo bom.
É isso que eu penso. Sim. Imaginar acordar e simplesmente saber quem você é seria bom. Sinto que todo dia é um recomeço onde você tem que descobrir tudo de novo e perguntar a todos ao seu redor. Você ainda é ótimo? Você ainda é encantador? Você ainda é o que quer que seja? É muito cansativo. Para Deus, você sempre será, nós sempre seremos, mas para as pessoas não. É por isso que, quando dependemos das pessoas, ficamos frustrados e é assim que sofremos. É por isso que as pessoas sofrem quando se relacionam com pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, porque estamos depositando nossa confiança, nossa esperança e nosso, como posso dizer, neles, e eles não podem fazer isso por nós. E nós também não podemos fazer isso por vocês. Você sabe que só Deus pode fazer isso por nós e por vocês, mas precisamos estar abertos para isso. Precisamos estar dispostos a receber isso. Então, qualquer coisa que precisemos para preencher completamente o vazio dentro de nós, só há um que é capaz de fazer isso, e você já entendeu essa parte, ele está trabalhando na parte espiritual, certo? Porque todas as outras coisas são, sabe, o ego. O ego é quando fazemos nossa própria vontade. O que achamos que é o melhor para nós, mas se fizermos o que Deus diz que é o melhor, então paramos de sofrer, pouco a pouco, certo? Porque é um processo. É a vida toda e continua sempre. Acho que quando você olha para dentro e começa, especialmente se você esteve desconectado do que realmente sente por muito tempo, é mais difícil porque você precisa redescobrir isso. Mais uma vez que você descobre pelo que realmente é apaixonado, para que você está aqui de verdade, ao invés do que você deveria parecer ou ser, isso definitivamente eu concordo. Acho que é definitivamente quando sua vida começa a se abrir e você tem aquela sensação de realização, mas é difícil. E eu acho que, como eu disse, até certo ponto, sempre vamos querer saber, sabe, das outras pessoas. Somos ótimos, somos especiais, somos dignos de amor, somos. Eu acho que isso sempre vai existir. Sabe, nós queremos nos sentir assim, queremos que nosso parceiro se sinta assim em relação a nós, queremos nos sentir valorizados. Mas quando esse é o único pilar sustentando sua autoestima, eu não acho. Acho que é uma maneira muito assustadora de viver. Eles perguntaram aqui qual é a melhor maneira de lidar com uma pessoa que está te manipulando psicologicamente e te invalidando. Honestamente, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que se você tem pessoas de confiança na sua vida, é sempre bom perguntar, tipo, ei, para uma terceira pessoa. Tipo, eu tive essa situação. Tô me sentindo um pouco maluca agora. Eu não sei o que é real. Não sei se ele está certo. Não sei se eu estou certa. Não sei se eles estão certos, seja lá o que for, quem estiver fazendo o quê. E perguntar, tipo, o que vocês acham disso? Você pode consultar outras pessoas. Isso definitivamente não é. Isso é assustador, porque às vezes pessoas que têm amigos que são vizinhos e isso também pode dar muito errado. Mas eu sinto que, honestamente, se trata de construir, como você mencionou, um senso de identidade mais forte. Porque quando você realmente se autodescobre, pessoas sem identidades, pessoas que têm problemas de identidade, são mais facilmente assustadas a não saber o que é a realidade, seja para si mesmas ou para os outros. E você sabe quem você é no fundo. Você tem uma noção mais forte, não só de si mesmo, mas do mundo ao seu redor, porque você o vê através de um senso de identidade mais completo. E eu acho que esse é, obviamente, o objetivo final. Acho que verificar a realidade pode ser útil. Eu nunca, isso é só minha opinião, mas se alguém estivesse constantemente me manipulando psicologicamente, seria necessário. Meu Deus, essa é difícil porque eu sinto, ai meu Deus. Eu tive um ex de 5 anos que foi tão paciente com todas as minhas besteiras, francamente. Tipo, todas as minhas defesas estavam no máximo e ele ficou e eu não sei. Às vezes eu não sei o que fazer com isso porque o lado lógico é que ele não merecia passar por aquilo. E eu não sei, é tão difícil. Que pergunta difícil, porque muitos coaches de vida simplesmente diriam: ah, apenas deixe uma pessoa que está te manipulando psicologicamente, abandone-a. Tipo, se alguém te manipula psicologicamente, chame-os, descarte-os como um lixo e nunca olhe para trás, largue-os e seja o que for. E eu sinto que é algo, tipo, isso parece saudável, mas, tipo, meu Deus. Esse é um assunto difícil. Eu quero pensar mais sobre isso. Posso fazer mais? E quando eles estão invalidando, basicamente. Acho que há um limite para a quantidade de merda que você pode aguentar. Ah, ok, aqui está o que eu diria. Não há nenhum sinal da pessoa. Meu Deus. Eu estava tão envolvida. Eu não sei porquê, tipo, se não há nenhum sinal de mudança da pessoa, como se eles não estivessem em terapia e fossem apenas inválidos,
É basicamente como se você estivesse permitindo que eles continuassem com esse comportamento. Mas mudou minha vida o fato de que meu ex esperou tanto tempo e tentou me aceitar por tanto tempo. Mas ao mesmo tempo, isso não deveria ser o que acontece. Como você lida com isso? Eu quase perguntaria a você porque você já é uma terapeuta clínica. Eu quero saber onde você traça a linha entre deixar alguém e não aguentar essa porcaria e dizer algo como eu te amo, então estou tentando te dar espaço para se curar. Estou tentando te mostrar. Tipo, onde você traçaria essa linha, sabe? Comigo, quando eu descobri, certo? E eu estava em choque, era tudo tão novo. Eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva dessas pessoas porque pensei, elas sabem o que estão fazendo. Ele sabe, é diferente porque antes eu pensava assim: ah, ela comete erros. Ela faz coisas ruins, mas eu também não sou perfeita. Eu também cometo erros. Então, quem sou eu para simplesmente bloqueá-la e não falar mais com ela? Eu não sou melhor do que ninguém. Mas quando descobri que ela sabia que era consciente, sabia que era ruim e ainda assim continuava fazendo, pensei: não me sinto culpada. Estou fazendo o melhor para a minha vida. Eu me afastei porque aquilo estava tentando destruir minha vida, certo? Então eu estava protegendo minha cabeça. Quer dizer, sou tão envolvida porque vi tanto sofrimento dos dois lados e também vi pessoas com transtornos do cluster B sofrendo, com medo do abandono e muitas outras coisas. E claro, isso não é uma desculpa para ficar com uma pessoa só porque ela tem medo de abandono, mas também está te tratando terrivelmente. Mas ao mesmo tempo é uma situação difícil. É difícil porque uma parte de mim quer ser como o terapeuta e dizer que se alguém está mostrando algum desses sinais e está sendo difícil, você deveria simplesmente bloqueá-los e deixá-los e pronto, é isso que eles te dizem. Eu estava do outro lado, onde eu estava sendo a pessoa terrível e não sabia por que fazia o que fazia. Eu estava meio que atuando, estava perdida e com raiva, e há certas pessoas que realmente mudaram minha vida e tentaram me aceitar e esperaram por mim. E eu sinto muito por isso agora que estou me curando. Na verdade, estou voltando e me desculpando com eles pelas minhas defesas, e estou sendo o que sinto que muitas pessoas nunca recebem de seus parceiros quando estão esperando por isso. Onde eu estou, tipo, eu realmente voltei atrás e falando do meu ex, tenho ajudado ele a entender por que eu fiz aquelas coisas. Tenho ajudado ele a se curar disso. Porque eu sinto que cheguei ao ponto em que percebi o quanto ele realmente passou só para tentar estar lá e me mostrar que eu era aceita, e eu tomei isso como garantido. Às vezes você não pode ir embora. Às vezes Deus não te diz para ir embora. Aconteceu comigo. Às vezes ele diz: vá, fique longe. Eu fui, mas algumas pessoas dizem para ficar porque tem um propósito maior. E essas são as pessoas que se acostumaram a ajudar, sabe, a mostrar o outro lado, a trazer a luz. Acho que com certeza posso entender o que você está dizendo. Ai, uau, isso definitivamente trouxe muitas coisas à tona para mim. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, obrigada por isso, foi uma pergunta realmente esclarecedora que Deus trouxe para mim. Mas eu sinto que, no mínimo, as pessoas precisam entender sobre estabelecer limites fortes e assumir que você está com uma, sim, se você está com uma pessoa que consistentemente não respeita esses limites e que nem mesmo está disposta a olhar para o próprio comportamento, se eles realmente sentem que você é tipo, sabe, você é o único fazendo as coisas erradas. Eles não querem ter uma discussão com você. Como um relacionamento pode realmente ser saudável nesse ponto? E é difícil. E eu acho que ter a capacidade de estabelecer limites é algo que eu sinto que o que você disse sobre desenvolver um senso mais forte de quem você é provavelmente a coisa mais poderosa para poder perceber tudo isso, para saber quando é você, para saber quando são eles, para saber quando são ambos, para saber, sabe, seja lá o que for. Porque muitas pessoas, especialmente depois de passar por um relacionamento abusivo, estão tão perdidas, como se não soubessem mais o que é abuso e o que não é, o que é real e o que não é mais. E é como se fosse um lugar assustador para se estar. E é, sabe, de ambos os lados, como eu disse, ambos podem estar ligados pelo trauma, entende? Ela quer saber, Juliana quer saber se você já fez tratamento de silêncio com alguém e qual era a intenção. Minha intenção era fazer com que eles sentissem. Era como se fosse outro método sutil de tipo, eu não quero realmente falar sobre o problema real porque isso é complicado e assustador. Então, por favor, sinta-se mal em particular e perceba o quanto eu significava para você e depois venha tentar, sabe, me mostrar o quanto é quase como se eu ficasse ofendida. Eu ficaria tipo ofendida e então eu quase quereria que eles provassem.
Era quase como, cara, como se eles estivessem me provando que eu ainda sou importante. Esse é um aspecto disso. Por exemplo, se eu dou o silêncio e outra pessoa me persegue, então eu me sinto segura novamente, porque é tipo, ah, mas eu ainda sou importante. E eu nem precisei pedir. Eu não precisei fazer a parte assustadora. Eles simplesmente me mostraram, sabe? Isso é legal. Isso não é legal. Mas, tipo, sabe, tem aquela honestamente apenas esperando que o problema se resolva de alguma forma e que a pessoa que foi silenciada sinta tanta vergonha que simplesmente tentará ser melhor para mim. É como, quero dizer, quando eu estava nessas situações, eu realmente sentia que a outra pessoa era simplesmente horrível. E eu pensava, sabe de uma coisa? Eles precisam aprender uma lição. Talvez eles parem de me tratar tão mal. Você realmente entende isso? Eu juro por Deus, é tão. Eu acredito nisso. Você realmente entende. E você fica tipo, ah, sim, 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 sabe? Eles vão realmente perceber, com todo esse espaço, o quão importante eu era, como eles nunca poderiam encontrar alguém como eu, o quão mal eles agiram, e então eles voltarão correndo, e eles simplesmente pararão de fazer todas essas coisas malucas e serão apenas o parceiro que eu quero que eles sejam. Eu me pergunto por que eu estava tão incapaz de perceber isso. Eu não tenho ideia. Eu não sei. Eu realmente sentia que era outra pessoa. Eu não sei como eu poderia ter feito isso. Acho que eu apenas em algum momento, talvez eu tenha decidido que era. Há uma sensação muito segura que surge ao se ver como sempre perfeito e sempre bom. Quero dizer, que confiança isso daria a uma pessoa com tantos medos secretos, certo? Como se apagasse tudo isso. E como se você pudesse entrar em uma sala e simplesmente dominar o ambiente e conseguir tudo e tipo, seja lá o que for, como você pode fazer isso? Porque você se convenceu realmente de que nunca pode cometer um erro. Então você nunca será envergonhado. E isso se reflete nos relacionamentos, certo? Onde você também não pode cometer um erro, certo? Aparentemente. Quando você mencionou medo, quais são as raízes disso? Tantas coisas. Meu Deus. Eu escrevi um artigo. Eu quase quero mencioná-lo porque é tão bom. Eu encontrei um comentário em inglês. Josina diz que ela sempre diz que é muito tímida e sensível. Eu sempre estava lá mostrando amor a ela, mostrando que eu estaria com ela. Ela sabia que eu realmente me importava com ela. Minha pergunta é: por que os narcisistas precisam nos machucar quando estamos lá, dando-lhes amor e mostrando que eles não ficarão sozinhos? No fundo, como alguém com transtorno de personalidade narcisista, eu meio que odiava as pessoas que me amavam porque sentia que elas nunca me conheceram de verdade. Eu realmente não entendia. E ainda lutava para entender o que eles estavam amando, porque há muito tempo, sabe, eu escolhi me tornar outra pessoa. Sinto que tive que roubar características para ser alguém digno. Então, quando alguém me dizia eu te amo, eu ficava irritado com eles, eu quase ficava com raiva. Eu pensava, você não sabe o que está amando, você não sabe. Ou eu não sei. É o conceito de nunca ter apoio e cuidado. Então, quando isso é apresentado a você, quase parece ameaçador, ou sabe, porque, como você está dizendo aqui, nós nos esforçamos tanto para mostrar amor a eles, para mostrar que eles não estarão sozinhos. Oi, eu respondi ao único comentário em inglês que consegui encontrar. Foi um comentário triste. Mas sim, espero que isso explique um pouco para que possamos, sim. Eu queria, então, sobre o tema do medo, sim, eu queria ler. Este trecho do meu artigo falando sobre isso, ele diz quando você pergunta do que as pessoas com TPN têm medo, eu disse como um arco, você tem medo, tanto medo, com tanto medo de tantas coisas e você nunca pode mostrar isso, com medo de ser rejeitado pela última vez e perceber que você realmente é tão repugnante e sem valor e que terá que se matar. Desculpe por ser tão sombrio. Com medo de que no fundo você ainda seja seu antigo eu. Com medo de que as pessoas vejam seu medo. Elas vão te achar patético e não vão mais te admirar. Com medo da versão que você construiu, que você sabe no fundo que nem é você porque você a roubou de outros, que será sempre o que as pessoas amarão. Uau, isso é difícil. E que qualquer coisa que reste por baixo disso apenas estraga tudo. Com medo de que, se você permitir confiar em alguém novamente, eles vão te trair, como todos os outros fizeram, que eles vão esmagar o que resta do seu coração, e você não será capaz de suportar a dor porque sabe, no fundo, que já está frágil demais. Com medo de que, se você os deixar entrar, eles vão rir de você, te achar louco, te achar um monstro, te achar impossível de amar, e eles vão se perguntar, por que eu dei uma chance a isso? Sabe, não é de se admirar que eles acertem tudo isso. E então eles vão encontrar alguém que realmente seja, sabe, legal e carinhoso e charmoso e digno, e você ficará lá no chão. Então você se protege com raiva. A raiva é tão segura. Ela faz você parecer e se sentir tão forte. Ela faz com que você não precise enfrentar o inferno interior. E então você vê como isso afasta impotentemente os outros, o que só aumenta seu ódio pelos seres humanos. Como eles também são estúpidos, superficiais,
patéticos, emocionais demais, estúpidos por confiar, estúpidos por se apegar aos outros, cegos, ignorantes, mas no final, você se senta lá e se sente tão sozinho. E me desculpe por isso ser tão sombrio, mas é bom estar nisso, é meu pequeno artigo. Eu escrevi tudo isso porque alguém me fez uma pergunta e estou fazendo um site. Ela é uma pug chihuahua. Diga oi, Mika. Ela está tipo, o que está acontecendo? Mas sim, foi algo legal e muito sombrio que eu escrevi, mas na verdade eu escrevi para mostrar realmente, tipo, porque eu fui corajosa, sabe? E eu valorizei a coragem. Eu realmente sinto que essa é a verdadeira força agora. Como ser capaz de dizer isso em voz alta. Eu não vejo isso como algo sombrio, sabe? Eu apenas vejo como você se expondo, sendo vulnerável e expressando o que sente, como se sente por dentro. Isso é importante. Sim, obrigada. Eu agradeço por tudo, por você estar aqui conosco todo esse tempo. Muito obrigada, Tessa. Você para mim e obrigada a todos por assistirem. Obrigada. Obrigada. Deus te abençoe. Até logo. E Tchau. Boa noite.